Salve família, eu sou o Rei Dias e esse é mais um TikTok podcast na moral e só vai. Eles falam sobre assuntos ocultos e com histórias de arrepiar. Com vocês, Marcelo Del Débio e Léo Lousada. Uma salva de palmas, galera! Sejam bem-vindos. Obrigado, Salve. obrigado. Valeu. Valeu, eu que agradeço imensamente de coração e já você que está nos assistindo, já sabe. Inscreva-se no canal, está todas as plataformas aqui para vocês seguirem e vamos com tudo, porque hoje a gente vai desvendar muitos assuntos aqui, entender um pouco mais. Eu sou um cara curioso Boa. e o TikTok também é super curioso. Estamos aqui para responder perguntas. Então, falando sobre curiosidade, eu vou soltando na mesa e vocês aí vão destrinchando comigo, tá? Por que as pessoas têm tanto medo sobre o tipo de magia, símbolos, rituais? Tem essa questão do medo. Por que as pessoas têm esse medo? Acho que o medo é porque elas desconhecem. O medo é, por exemplo, quando a gente fala assim, não pega o garfo com a criança. Pega o garfo e não enfia o garfo na tomada. Aí alguma criança vai lá e vai enfiar o garfo e vai tomar um choque e se sobreviver, vai contar a história para as outras crianças. E aí acaba gerando aquela história de que eles vão ficar com medo de enfiar o garfo na tomada. Mas se você explicar o que acontece, o que é eletricidade, o que é o fio, para que serve e os condutores, a criança vai entender o que está acontecendo ali e aí esse medo vai ser dissipado, né? Mas aí aquela história já correu o bairro inteiro. E é a lenda, né? Quando você era criança não tinha a história da loira do banheiro? Sim. No colégio. Todo colégio tem a história. Chuta privada que ela aparece. Ela aparece e chega na frente do espelho, fala 5 vezes o nome. E aí vai criando a história e vai aumentando. E eu acho que no ocultismo, como é uma coisa real, e que quando você vai fazer alguma coisa sem saber o que você está fazendo, fenômenos acontecem, então eu acho que é muito fácil de espalhar aí essa história, né? Esses causos, vamos dizer assim. E aí Léo. você tem uma questão religiosa também. Sim. Porque o que a religião promete? A religião, em geral, ela te promete uma salvação. Ela te promete um caminho que, se você seguir aquele dogma religioso, você tem um lugar garantido lá num paraíso eterno em algum lugar. Seja o catolicismo, o cristianismo, o neopentecostal, sei lá, a religião egípcia era assim, a grega. E aí, dentro desse domínio da religião, qualquer coisa que saia desse domínio, de alguma maneira é demonizado, vamos dizer assim. O que a magia é? Magia ela é uma ferramenta em que você pode, através do estudo, da prática, ter uma conexão direta com aquilo que é sagrado para você. Então, se eu posso fazer uma conexão direta e não preciso de um intermediário, a religião começa a perder o poder dela. Então, é muito comum que dentro de um controle religioso, você fale, o que não está na religião é do mal. Tanto é que é comum aqui no Brasil, por exemplo, você ter certas religiões que vão olhar para uma outra religião e vão demonizar ela. Fala, tal coisa, tal aspecto daquela religião é do mal, não se mete com isso, porque senão sua vida vai andar para trás, só fulano salva. Então, quando você caminha muito para essa necessidade de um controle, de manter todo mundo ali dentro, qualquer coisa que está fora vai ser, de alguma forma, uma ameaça para aquela religião. Então, o medo é uma ferramenta de controle. Então, a partir do momento que você tem no ocultismo, na magia, né, em tradições que são diferentes, às vezes, da religião que você segue, ferramentas que podem libertar o seu pensamento religioso, fazer essa conexão direta com o que é divino, trazer essa espiritualidade para uma coisa mais íntima e menos dependente de um terceiro, aí cada vez mais isso vai ser colocado numa categoria de medo, de te assustar para você não conhecer. Vocês, quando iniciaram, tiveram medo? Porque o oculto, a magia, vocês não sabiam. E aí foi despertando essa curiosidade. Eu não sei como é que iniciaram, eu queria saber de vocês. Tiveram medo? E aí depois que entenderam, falou, não é dessa forma. Eu acho que a gente tem até uma infância parecida. A gente tem infância, né? parecida, porque minha família era de kardecista. Então, desde criancinha, a gente via a gente incorporando. Então, essa ideia do contato com os mortos, espírito, pessoa incorporar ou deixar bilhete e tal, sempre foi um conceito bem, bem normal. Então, depois, quando a gente teve iniciação e depois seguiu para a ordem iniciática e tudo, não foi alguma coisa que foi assustadora. Mas eu imagino que o pessoal que está assistindo, ou que tem muito contato, às vezes, com o evangélico, ou muito cristão e tal, se borra de medo
Porque fala assim, é do mal, é espírito, é do diabo, é não sei o que lá. Então esse medo já vem incutido, né? A gente, por sorte, não teve esse processo. Eu, pelo menos, não. Então, eu também nasci numa família kardecista, era comum em centro, terreiro, essa coisa de ver espírito, falar com o espírito, de estar ali conversando com o médium, incorporado, sempre foi parte da minha vida também. Então, quando eu cheguei na adolescência ali, que me convidaram para uma primeira ordem iniciática, para mim aquilo era uma coisa normal, assim, não era, eu tenho medo, o que será que acontece lá dentro, o que será que eles fazem? Eu já lia muito sobre o assunto, já tinha uma noção que a maioria, né, das ordens iniciais, não todas, mas a maioria, elas têm um caráter muito filosófico, né, treinar filosofia, aprimoramento do ser humano. Então, era uma coisa que começou a virar uma tendência ali na minha vida de buscar isso para até melhorar como ser humano. Então, acho que no nosso caso, assim, a gente teve essa sorte de não ter esse medo incutido desde criança, porque hoje eu tenho alunos, por exemplo, que foram, vou dar um exemplo aqui, tá? Não é a única religião que faz isso, mas tenho alunos que eram evangélicos e que hoje eles têm uma dificuldade muito grande de se responsabilizar pela própria espiritualidade. Porque tem essa coisa ainda do medo incutido. O que será? Será que se eu tô fazendo magia eu tô pecando? Será que eu vou pro inferno? Esses conceitos são conceitos que são criados dentro de uma religião. Eu não cresci com uma ideia de inferno. Eu não acredito no inferno, porque eu não nasci ou fui criado com essa ideia de que eu vou ser punido ou castigado, que eu vou parar num lugar ruim, que tem um cara lá vermelho com tridente me espetando a bunda todo dia. Então, como eu não cresci desse jeito, acho que esse medo nunca fez parte da minha vida, né? Mas eu super entendo as pessoas que têm medo disso, porque é a vida inteira ouvindo que, mesmo a pessoa tendo às vezes vontade de conhecer, Sim. ela se sente com medo. Porque ela fala, será que eu vou cometer algum pecado? Será que se eu fizer isso não tem volta? E aí a boa notícia é que, se dependendo da religião que você tá, se você se arrepender no final, tem volta. E tem diferença entre ocultismo e magia? Não, que o ocultismo é uma palavra só. Tá. Ela quer dizer o quê? Que está oculto. Tá. Então, para que ele era usado? Magia é um bagulho que existe desde o Antigo Egito. Se a gente pegar do livro egípcio dos mortos para trás, o livro tibetano dos mortos, já tinha magia ali. Então, magia quer dizer imagem. Então, eu vou até contar pro pessoal o que é um mago, antigamente. Então, no Egito, você tinha uma classe de sacerdotes que eles tinham um poder que era sobrenatural, que era, eles sabiam ler e escrever. O Carl Sagan diz que o livro é a coisa que prova que o ser humano faz magia. Porque você vai pegar um galho de árvore, a árvore morta, né, as folhas de papel, com um monte de mancha de tinta, e aí você olha para essas manchas de tinta, aí vem um fulano que morreu 300 anos atrás, ele conversa com você dentro da sua cabeça, e a hora que você fechou o livro, você vai ter noções de cálculo, de física, de alguma coisa, e você vai ser mais inteligente do que quando você abriu o livro. Então, da onde veio essa inteligência? Da onde veio esse conhecimento? Então, é óbvio que se isso não é magia, então o que é magia? Então, magia quer dizer imagem. Quer dizer a capacidade de você gravar imagens e depois você resgatar essas imagens. Então, esses caras no Antigo Egito, eles sabiam fazer o quê? Eles olhavam para aqueles hieróglifos na parede. E aí, de repente, o cara sabia quem era o governante, quantos barcos vinha, que vendia peixe, negociava pedra e fazia não sei o quê, a pirâmide estava em tal ponto, e os caras sabiam um monte de coisa, e os camponeses olhavam para esses sacerdotes e ficavam assustados, e falavam, da onde esse cara tá tirando essas informações? O cara acabou de chegar. Então, a casta dos sacerdotes, dos construtores, né, dos engenheiros, dos maçons, vamos dizer assim, eles tinham esse poder sobrenatural que todo mundo tinha muito medo. Então, daí que vem essa ideia de magia. E aí vem a palavra, por que chama ordem oculta? Então, no primeiro tempo, elas não eram bem ocultas, elas eram secretas pelo motivo de que você é um construtor. Então, o que faz uma casta sacerdotal de construtores, de arquitetos? Eles constroem, basicamente, ponte, aqueduto, barco, navio de guerra, torre, castelo, passagem secreta, ponte elevadiça, forjava o aço. Então, são segredos militares. Então, para você fazer parte dessa guilda, você precisava ser pescado. Por isso que para você ser
parte de uma guilda de construtor, ou hoje em dia, como a gente fala, por exemplo, na maçonaria, você precisava ser testado para ver se você era realmente fiel, digno ali de ter esse conhecimento. Porque imagina, você ensina o cara a construir uma catapulta, e aí você dá tchau, dá um diploma pra pessoa, e aí na próxima primavera ia vir um monte de catapulta do outro império para atacar você. Então esse conhecimento ele era muito privilegiado, ele era oculto. Então ele era fechado para aqueles que estavam diante de si. Né? Léo quer falar da Inquisição? Porque depois ele vai mudar, né? Nesse momento os caras mandavam. Então o conhecimento ele era oculto. Quando que o conhecimento passou a ser secreto, né? O ocultismo. Quando a igreja tomou o poder, né? E os templários, os caras que eram os construtores, viraram os inimigos, né? Aí esse conhecimento precisou ser preservado. Porque se o cara falasse que a Terra era redonda, ele ia pra fogueira. Se falasse que a Terra gira em torno do Sol, ia pra fogueiras. Se o Darwin falasse assim que existe evolução, ia pra fogueira. Então os cientistas, eles precisavam ficar ocultos. E aí eles foram para ordens ocultas, daí o nome ocultismo. Antes de você responder, Léo, eu já queria entrar logo nessa linha que você trouxe. Você nasce mago ou se torna mago? Porque você falou, você lê ali aquele livro e consegue absorver as informações, fazer as leituras e absorver. Acho que um pouco das duas coisas. Todo mundo tem tem uma capacidade mediúnica, a algum ponto, mas todo mundo tem a capacidade de estudar, tanto que existem escolas. O Léo tem uma escola de magia onde uma pessoa que nunca viu nada... desenvolve. Ela pode desenvolver a partir do zero. Tá. Então, acho que, na verdade, acho que ninguém nasce, né? A gente vai aprendendo, cara. E aí, desde uma pessoa que tá lendo um livro... Desde uma criança que tá lendo um livro infantil e tá construindo na cabeça dela aquela história, criando essa imagética, com a imaginação, ela já tá fazendo magia. Uma das técnicas que a gente usa em magia é visualização criativa, imaginação, que são coisas que são usadas para criar esses universos. Tanto é que muitos livros que foram escritos na Idade Média, né, no início da Idade Moderna, no Iluminismo, no Renascimento, eram livros ocultistas, porque eles tinham ali alguma coisa escondida. Então, pegando esse gancho, né, que o Marcelo trouxe, até a Inquisição, o que começa a acontecer na Europa? Essa galera que tinha um pensamento mais científico, ou um pensamento religioso que era diferente da Igreja Católica, era perseguido, era queimado na fogueira, morria. A gente tem Copérnico, Giordano Bruno, caras que eram gênios ali que foram perseguidos pela igreja e mortos. E a gente tem o Galileu, que teve que chegar lá na hora da Inquisição e falar, não, veja bem, mudei de ideia, a Terra não gira mais em torno do Sol, é o Sol que gira em torno da Terra, porque ele ia ser morto. E aí, vários desses cientistas começam a criar ordens ocultas, fechadas, para poder estudar sem ser perseguidos. Talvez uma das mais famosas é o que vai surgir na Baviera, que lá na Alemanha, que são os Illuminati. A Alemanha, ela estava vivendo num momento, ali no início da Idade Moderna, o início da Idade Moderna é meio uma briga entre os historiadores, mas vamos colocar ali 1453, é quando começa a Idade Moderna. Tá. Quando começa a Idade Moderna, na Alemanha começa um movimento filosófico chamado idealismo. E o idealismo, ele é uma espécie de platonismo com cristianismo, e essa mistura dá uma ideia de que só existe um paraíso, só existe um caminho, só existe... Essa ideia que a gente conhece muito hoje, que a gente ouve muito na religião, e que vem e a partir dali nasce a ideia de evolução espiritual. Isso nem existia antes, tá? Essa ideia que a gente tem hoje, eu vou evoluir espiritualmente, isso foi inventado no idealismo. Só que o idealismo, ele começa a perseguir quem pensa diferente na Alemanha. E aí esses caras vão criar ordens para se esconder e poder estudar coisas diferentes. Para você ter uma ideia de como o idealismo ele cresce na Alemanha, ele fomenta essa perseguição religiosa, é nessa época que nasce o Martelo das Bruxas, que é o Malleus Maleficarium, que é um livro contando como é que você identifica uma bruxa, como é que você mata uma bruxa, como é que você queima uma bruxa, como é que você julga uma bruxa. Então assim, os caras criaram um manual para enfrentar uma coisa que era invisível, que não existe, né? Bruxa no sentido que a gente vê de filme, não existia. O que existia eram mulheres que tinham saberes, como ervas, moravam normalmente afastadas da cidade, tinham conhecimentos de ervas, algumas coisas que as pessoas, em vez de buscar a igreja, buscavam elas para se curar de doenças, e a igreja via ali uma ameaça, e a igreja convencia um nobre a ir lá e acusar aquela mulher de bruxaria, porque a igreja não podia matar ninguém. A igreja não podia derramar sangue. Então o que a igreja fazia? Ela condenava,
se ela pudesse, ela queimava, porque aí queimar não derramava sangue. Senão, ela mandava um nobre matar aquela bruxa. E muitas dessas mulheres eram só viúvas de caras que eram donos de terra e que a igreja queria pegar as terras para ela, para a mulher não herdar, que usava de bruxaria. Então, a gente tem um momento ali na Europa que se você não se protegesse ou não se escondesse, dependendo do que você estava fazendo, você ia para fogueira. Astrologia era super liberada na Europa. Você tinha astrólogos de reis, como a Rainha Elizabeth, e tinha o John Dee, que era o astrólogo dela, um cara super famoso na astrologia. Você tinha alquimistas que moravam nas cortes dos reis. Só que se fosse, principalmente mulher, adivinha, cartomante, elas eram normalmente perseguidas. Ou os cientistas que estavam trazendo visões diferentes de mundo, que aí você tinha eles perseguidos e aí eles se fechavam em ordens para poder estudar ou para poder guardar alguns tipos de conhecimento, porque senão a igreja ia de alguma forma deturpar aquele conhecimento. Ô Léo, seguindo aqui com você, você falou de escolas de magia. Uhum. Como é que é o processo? A procura? São mais jovens hoje? Como é que é a iniciação? Eu fiquei curioso nessa questão. Acho que é bem interessante, né? Vamos lá. Eu vou falar pela escola que eu tenho. Tá. Né? Então, ela fez agora 2 anos de existência. E ela funciona como um lugar onde as pessoas podem entrar para aprender magia. Magia com filosofia. O nome até da escola é Colégio Magístico e Filosófico Inismon. Inismon é um nome celta. Mas qual que é a ideia? Eu acho que toda magia, toda escola de magia, o processo mágico, ele tem que ter esses 2 pilares. A magia como uma ferramenta prática, fazer um ritual, aprender a escrever um sortilégio, escrever um feitiço, alguma coisa assim. E a filosofia, porque ela vai te dar a base para você fazer o seu trabalho de autoconhecimento. Então, a magia, ela é uma ferramenta de transformação para o mundo externo. Eu coloco a minha vontade para modificar o mundo externo de maneira prática. E eu também modifico o meu mundo interno. Porque eu vou me modificando enquanto ser humano para que eu vá me alinhando mais com aquilo que é essencial para mim. O perfil, normalmente, da galera que estuda magia... eu tenho aluno na escola de 18 anos e tenho aluno de 70. Então, é uma faixa etária muito larga, mas normalmente é uma galera ali que está entre os 27 e os 45 anos. Essa é a maior parte do pessoal, que é normalmente as pessoas que estão chegando num ponto da vida que estão começando a questionar o que elas estão fazendo aqui, se elas têm algum poder sobre a realidade delas, se elas conseguem mudar a realidade delas, e aí elas acabam procurando a escola para aprender essas ferramentas que são de autoconhecimento, e é daí que nasce o autoconhecimento, né? Acho que é uma palavra que hoje está muito gasta, muita gente fala disso, mas o autoconhecimento, ele vem da magia, ele vem das ordens esotéricas, vem das ordens ocultistas, que é essa coisa de autolapidação, trabalho interno, e ao mesmo tempo você aprender ferramentas para moldar a sua realidade mediante a sua vontade. Então a galera vai aprender magia natural, mexer com os 4 elementos, vai aprender magia hermética, que é uma filosofia que tem as suas origens ali datadas do Egito. A gente vai ter magia de cabalística, que é uma parte mística dentro da Kabbalah, que é uma tradição judaica. A gente vai estudar astrologia, vai estudar tarô, mas tudo isso sempre como uma ferramenta de autodescoberta e também como ferramenta de mudança no mundo. Interessante, porque pega um todo, se a gente for analisar. Sim, sim. Tanto da filosofia, trazendo toda a vivência, a história. E aí você fala dos 4 elementos, que é o que traz. Que é terra, água, fogo e ar. Fogo e ar. E aí, dentro dos 4 elementos, terra, as ervas para se curar. Isso, aí a gente vai trabalhando com coisas assim. Então, por exemplo, se você pegar a escola tradicional grega, a gente tem um filósofo chamado Empédocles, que é o cara que diz... Os filósofos gregos falavam assim, não, a matéria é feita de água, a matéria é feita de fogo, a matéria... E aí o Empédocles fala, não, gente, a matéria é feita dos 4 elementos. Então, tudo que existe tem os 4 elementos. Simbolicamente falando ou fisicamente falando. Então, assim, você pode ir pro básico da magia natural, que é trabalhar com pedras e cristais para terra, trabalhar com águas e poções e banhos para água, trabalhar com velas para o fogo e com penas e incensos para o ar. Isso seria o básico do básico do básico, que é normalmente o que a gente chama de magia simpática, que são as simpatias que a gente faz no dia a dia. Mas você vai aprofundar filosoficamente nisso. Você vai entender que a terra não é só a pedra e o cristal, a terra é o seu corpo.
A terra é a sua materialidade, a terra é a sua prosperidade financeira, a terra é a sua saúde. A água não é só poções e banhos, a água são suas emoções. Então, quando você trabalha com magia, você não vai trabalhar... Por isso que eu falei que você trabalha o fora e o dentro. Você vai trabalhar uma poção lá, que você vai, sei lá, borrifar na sua casa para limpar a sua casa, mas ao mesmo tempo, você vai trabalhar suas emoções, vai trabalhar sua inteligência emocional, vai trabalhar sua expressão emocional, vai trabalhar o reconhecimento do porquê que você se expressa emocionalmente de determinada maneira, porque você foi provocado de determinada maneira. Então é um trabalho, o trabalho do magista, do mago, é um trabalho muito profundo de olhar para si também. Eu vou seguir com o Marcelo e depois eu volto com você, que você fala da questão do externo, que é a questão que é o autoconhecimento, o livre-arbítrio, que é uma coisa assim que você pode mudar. O pessoal de magia, eles costumam se reunir. A gente tem o Projeto Mayhem, que já existe aí desde o tempo de Orkut. Eu não sei nem quanto tempo. Nossa, tem tempo, hein? Há muito, muito tempo. E ele congrega o pessoal não tão prático quanto a escola do Léo, mas é uma galera que a ideia do Mayhem é fazer você descobrir o seu próprio caminho e segui-lo. Então o cara entra no Mayhem, é um grupo de estudos, o Telegram e vários grupos de debate, e aí lá dentro a gente tem gente de todas as áreas. Então tem cabalista, tem pessoal da Quimbanda, da Umbanda, da astrologia, da alquimia e tal, e tem vários grupos de discussão. Então o pessoal vai tendo matérias que vão saindo, vai sendo publicadas, né? Então tem um site chamado Morte Súbita, que publica também vários textos. A gente tem um programa de entrevistas, só que a gente só entrevista grão-mestre de ordens iniciáticas. Então pai de santo, mãe de santo e tal. E aí a gente vai dando direcionamento. Então o pessoal lá vai debatendo e discutindo e falando assim, putz, eu gostei de hermetismo. Aí a gente fala assim, beleza, a sua escola mais indicada aí é a do Léo. Eu gostei lá de Umbanda. A gente fala, que cidade que você mora? Aí a gente tenta achar um terreiro para essa pessoa ir. Eu gosto de druidismo, tá? Onde é que tem um grupo druídico aqui no Brasil? Fulano, Beltrano e Ciclano. Esses caras, assiste aí, qualquer coisa tem esse e-mail de contato. Então o pessoal, eles entram no Mayhem para que acompanhe isso. E a gente tem uma revista que chama Hermetismo, que sai a cada 3 meses. Então, todo mundo que faz parte do Mayhem recebe em casa a revista física com essas matérias e aí vai tendo contato. Então é alguma coisa muito mais abrangente para o pessoal ter contato com tudo de ocultismo. E tem o Simpósio Sofia, que acontece em novembro, uma vez por ano, que é onde a galera se reúne. Esse acho que é o principal evento do país, né? Ele acontece, esse ano vai ser do dia 20 até o 23 de novembro. Né, de novembro. Então, se alguém ficou curioso, digita assim, simpósiosofia.com.br, que é onde, o que acontece nesse simpósio? Então, a gente convida já há 15 anos. 15 anos. Vários magos de várias vertentes diferentes para eles irem apresentar os processos. Então a gente chama assim um grão-mestre da maçonaria, um monge, um tibetano, um cara da Rosa Cruz, um cara da Golden Dawn. Então cada um deles vai lá e vai apresentar, vai fazer um ritual, vai mostrar como é que aquela tradição funciona para as pessoas que estão participando desse congresso poderem se identificar e falar assim, putz, eu gostei disso, eu quero me aprofundar. E aí a gente faz essa vivência e essa conexão aí das pessoas. Quer falar um pouquinho mais? E é legal, cara, porque é um negócio muito prático. Então, por exemplo, vamos supor, tem uma pessoa que tá ouvindo a gente agora e vai falar assim, cara, eu quero conhecer esse negócio de magia e de ocultismo, mas tenho medo. Sei lá, tenho medo e eu não sei se na internet tem gente que é confiável, porque tem um monte de picareta, um monte de maluco. Tem mais até maluco do que picareta. Lá é um lugar que tem uma curadoria muito grande. Pra você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo de quem vai estar lá esse ano e o que vai trazer. A Monja Coen vai estar lá esse ano. Todo mundo conhece a Monja Coen, porque ela é uma representante de uma das tradições do budismo. Ela vai palestrar, mas ela vai trazer uma prática budista, que é um negócio que ela não faz em lugar nenhum. Então, normalmente ela dá as palestras, fala muito sobre a filosofia budista, mas lá ela vai colocar o público do Sofia para fazer uma prática daquilo. Aí você vai ter um babá da Nigéria que vai trazer prática de Ifá, que é uma prática de um povo africano que tá ligado a uma prática oracular. O cara vai trazer, vai fazer isso lá ao vivo pra você ver como funciona. Vai ter um cara de druidismo que vai fazer uma prática celta pra galera entender o que é. Então, assim, é uma forma da galera que quer conhecer ter uma vivência prática daquilo. Porque, cara,
vídeo, reverbera internet. na alma, né? Assistir pela internet você não é tá uma vendo. coisa, né? Mas participar E o evento ali... é lotado. É, Cheio. Ele é sempre lotado. Geralmente o pessoal, eu imagino que agora deve estar no segundo lote. Então, se o pessoal está assistindo agora, ó, entra Simpósio Sofia com F. .com.br e já dá uma olhada, porque eu não sei se já tá cheio. Ele tem um limite, cara, de pessoas que podem ir, porque como é prático, E não é dá pra pra ser um comportar negócio todo enorme, mundo, exato. É enorme, ele tem um número fixo ali de pessoa que De vai... participantes. E eu fiquei curioso em druismo. Qual? O que seria? Que vocês falaram do druidismo. Druidismo. Druidismo é uma prática Druidismo, druidismo. celta, né, do pessoal que trabalhava com as florestas mesmo. Você já assistiu Asterix, o desenho animado? Lembro. Lembro. Então, tinha aquele druida vestido de branco, Sim, que era sim. o Panoramix. Aham. Então, os druidas eram os sacerdotes, eles que construíram o Stonehenge, por exemplo. Então, você vai ter um pessoal que trabalhava com as divindades, e tem incorporação. Então, você vai ter rituais que eles praticam dentro da floresta, lá na Europa. E tá tendo alguma coisa adaptada aqui para o Brasil. Então, existem grupos aqui no Brasil que praticam isso. Então, eles estudaram e falaram assim, putz, aqui não tem o pinheiro, tal árvore que só existia ali no sul da França. Então, eles estão vendo quais são as árvores daqui que ressoam com a mesma energia. E aí é um processo que eles vão conversar com pessoas de várias vertentes diferentes. Então, a gente teve, por exemplo, no ano passado, foi o Herveiro. O Adriano Herveiro, E ele era um cara que conhecia pra caramba de um monte de folhas, né? E a Deia fez aquele trabalho com planta lá, que teve gente que acabou incorporando ali também. Acho que a parte mais impressionante foi quando o pessoal incorporou, e aí a hora que se despediu de todo mundo, os espíritos saíram do evento, acabou a luz do prédio. Tipo, no mesmo instante, isso assim. Então, foi acontece coisa física lá. Foi é um bacana. lugar, assim, que quem quer conhecer magia... De verdade, assim, tem que ir pelo menos uma vez para ver. O druidismo, ele nasce nesse povo celta. Então, acho que... Mas eles tomam tomam um drinkzinho lá no Então, desenho, né? a gente acha que sim, mas o que acontece? Os celtas vão se espalhar pela Europa inteira. Então, a gente vai ter celta da Irlanda até a Turquia. Os Gálatas na Turquia eram celtas. Eles vão acabar sumindo por causa do Império Romano, que vai começar a expandir, vai começar a atacar eles. Mas a tradição druídica era uma tradição oral. O cara, para virar um druida, ele tinha que ficar 19, 20 anos memorizando toda a tradição. Era por memória. Então, como eles não escreviam muita coisa, o que a gente sabe hoje é que os romanos escreviam deles. Então, o que eles usavam, quais eram as florestas sagradas. Eles perseguiram muitos druidas, porque como eles tinham esse papel meio... vamos dizer que o druidismo não era bem uma religião, mas era uma forma sagrada de ver a natureza. Os romanos, eles perseguiram os caras porque o druida falava assim, se você é celta, se você morrer, você reencarna na hora que você quiser. E o romano falou, não é assim que funciona. Se você não tiver uma boa vida, você vai lá pro Hades e vai ficar preso lá no Hades. Plutão vai te prender lá embaixo e você vai ficar lá. Então, eles tinham uma ideia mais libertária de religião. E hoje a gente tem o que a gente chama de neopaganismo. O que é o neopaganismo? É a reconstrução dessas religiões que eram pagãs. Como, por exemplo, a bruxaria, como a religião grega, né, que era chamada de helenismo. Então, o druidismo, o que ele era? Uma prática de povos indo-europeus, da idade do bronze e do ferro, que dominaram ali uma boa parte da Europa, que tinham esses caras, que eram os druidas, ou as druidesas, tinham sacerdotisas femininas também, que praticavam essas magias com a natureza, que foram perseguidos, que agora a gente tem grupos na Europa, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que estão tentando reconstruir um pouco dessa prática. Que é uma das coisas que a gente vai ter lá no Sofia. Vai ter um druida lá para fazer essas práticas lá. Interessante. Marcelo, a sua escola foi autodidata? Você teve um mentor? Como é que foi? Fala pra gente aqui. Eu tive muita sorte. Quando o pessoal me conhece porque eu sou o autor da Enciclopédia de Mitologia. Tá. Que ele é o maior trabalho em língua portuguesa de mitologia comparada. E aí, quando eu publiquei esse trabalho em 2004 na Bienal do Livro, eu tive a sorte de encontrar um cara chamado Wagner Veneziani Costa, que ele era o dono da editora Madras. Então, e essa editora Madras, para quem já foi numa Bienal do Livro, vocês vão entrar na Bienal, vocês vão ver uma pirâmide no meio. Eles tinham, era tradicional, né? Ele já faleceu faz uns anos. E ele também era o venerável mestre de uma loja que chamava Loja Maçônica Madras. Então eu tive a sorte de entrar
Isso aí foi 2004, 21 anos atrás, na maçonaria. Só que essa loja maçônica, ela era, como a gente dizia, uma loja ocultista. Porque todos os autores da editora Madras se reuniam nessa loja. Então lá dentro você tinha o pessoal do Rubens Sarraceni, que era da Umbanda, você tinha o Cumino, você tinha o Herveiro, você tinha, assim, umas 50 pessoas que eram autores, pessoal da Golden Dawn, pessoal da OTO, pessoal de Reiki, pessoal de satanismo, pessoal de Quimbanda, o que você imaginar de coisas ocultistas tinha nessa loja. Então eu fui muito bem assessorado, né, nesse ponto, porque eu sempre gostei de estudar muito. E eu chegava nesse ponto e falava assim, putz, eu quero falar com o Exu. E aí eles falavam, pô, vai em tal terreiro que tem tal pai de santo, ele vai conseguir, você vai conseguir falar com o seu Exu de Oxóssi que você quer conversar. Ah, eu precisava entrevistar agora um caboclo de Ogum. Aí eles falavam, pô, vai em tal terreiro porque tem tal, esse cara é um espírito muito antigo. Tal. E então eu tive uma vida muito facilitada nesse ponto, né? Eu brinco e falo assim que eu me separei da minha primeira esposa bem nesse momento. Então eu frequentava a maçonaria praticamente de segunda a sábado, né? Então eu passei 4 ou 5 anos da minha vida só dentro de ordens iniciáticas, né? Então eu tive, assim, praticamente todos os graus que você puder imaginar dentro da maçonaria, dentro da Rosa Cruz, eu tenho. Eu tenho no sentido de fiz o grau e participei de organização da loja, né? Então é cargo de responsabilidade lá dentro. E aí eu dediquei minha vida a isso, para estudar essa parada. Então visitei muito terreiro, cadastrei, cataloguei, entrevistei assim, muita entidade, né? Então minha vida foi muito guiada nesse sentido. Depois eu encontrei o Léo foi meu aluno, depois a gente participou de uma escola em conjunto, né? Que lidava também com incorporações. Daí o Léo depois montou a escola dele, quando ele já se graduou, pegou o grau mais alto que tinha dessa ordem. Então a gente teve muita sorte mesmo de estar imerso nisso daí. O episódio só tá começando. A gente vai marcar um próximo aqui, já vamos deixar para falar só de maçonaria, porque se a gente for entrar a fundo, são 5 horas de bate-papo. Por cima, né? Por cima. Mas vai ser um tema interessante que a gente vai trazer aqui pro TikTok. Então já fiquem atentos aí, galera do TikTok. Léo, você falou de o pensamento, a magia só no pensamento. Tem como a pessoa fazer magia só em emanar, em pensar? Eu diria que assim, dá pra fazer. Não é o melhor dos mundos, mas dá. Se a gente trabalhar com a questão da intenção, de ter o nosso mental trabalhando com uma intenção de algo que a gente quer fazer, a gente acaba afetando o nosso próprio inconsciente, que vai virar um aliado no nosso processo de desenvolver aquele pensamento. E muito daquilo que a gente pensa, a gente acaba colocando em ação e acaba fazendo. Eu acho que uma boa magia, eu tenho uma teoria que eu trago que é assim, uma boa magia, pegando nossos 4 elementos, vamos pegar essa ideia dos 4 elementos, se eu consigo equilibrar os 4 elementos, eu consigo fazer uma boa magia. O que é equilibrar os 4 elementos? É que minha parte espiritual esteja alinhada com aquilo que eu quero, a minha mente esteja alinhada com aquilo que eu penso, meu emocional esteja alinhado com o que eu desejo, com o que eu sinto, e as minhas ações estejam alinhadas com o que eu faço. Então, se eu faço algo que eu sinto, que eu penso, que eu acredito, eu entro num negócio que eu chamo de estado de coerência. Que a hora que eu entrei no estado de coerência, as coisas acontecem mediante a minha vontade. Então, muitas vezes, se eu ficar só no meu pensamento, talvez a magia não aconteça. Eu vou dar um exemplo. Eu tô lá no momento que eu tô procurando emprego. Se eu ficar só pensando, não, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego, talvez o emprego não vai aparecer, não vai cair do céu. Como é que normalmente funciona para você conseguir um emprego? Você vai mandar um currículo, você vai lá no LinkedIn dizer, olha, estou aqui, estou apto a ser contratado. Você tem que fazer um movimento físico, porque senão a magia ela não encontra um canal para se realizar. Aí tem muita gente que fala assim, mas então é só mandar currículo que eu vou conseguir. Para que serve a magia? Então é aí que entra o processo mágico. O fato de você montar um bom currículo, desse currículo chegar na mão da pessoa certa, desse currículo seduzir essa pessoa no sentido da pessoa olhar pro seu currículo e falar, nossa, essa pessoa tem um currículo dentro do que eu quero aqui de vaga. A pessoa te chamar para uma entrevista, você ir bem na entrevista, você ser contratado dentro daquilo que você quer, para ganhar o que você sabe que é o possível ganhar naquele emprego. Para esse monte de peça aí encaixando,
o processo mágico ele é um bom direcionador para isso. Mas ele precisa de uma ação no mundo físico. Então, o ato só de pensar, ele pode me ajudar a criar um combustível para o meu movimento. Mas se eu não abrir um caminho no espaço físico, a magia, ela tem que... Porque se eu quero um emprego, esse emprego é material, ele é físico, ele existe no mundo real. Então, eu preciso executar isso no mundo real também. Senão vai ficar só no mundo das ideias. E o mundo das ideias, muitas vezes, ele planta boas ideias. Como eu disse, ele pode ser um catalisador de muitas mudanças na nossa vida, mas se a gente não se mexer, não vai rolar. É outro exemplo. Quero fazer uma magia para emagrecer. Tô com dificuldade e tudo. Se você só ficar pensando nisso, talvez, sei lá, cara, talvez você somatize uma doença que vai te fazer emagrecer. Porque você ficou pensando naquilo, o teu corpo vai somatizar aquilo. A hora que você assenta aquilo numa magia física, você consegue determinar através do que você quer fazer aquilo. Então, sei lá, eu quero através de disciplina numa dieta. E aí você começa a desenvolver uma disciplina e começa a se sentir mais disciplinado. Isso vai te ajudar a chegar no resultado final. Então eu sempre falo pra galera, quer fazer magia? Legal, ótimo, bacana, todo mundo tem direito. Todas as religiões fazem magia. Missa na igreja católica é um ato mágico, é um ritual mágico. Ali tem magia, você tá comendo o corpo do Salvador, bebendo o sangue do Salvador. Ali tem uma magia de transmutação da matéria. Todos os lugares têm magia. Mas se você quiser fazer magia de verdade, tem que aterrar ela, tem que trazer pro plano físico. Se ficar só aqui, talvez só fique aqui. Você tem que trabalhar com símbolos, com talismãs, com a parte prática mesmo. E vamos dizer que o elemento fogo seria a sorte, né? A gente costuma dizer que o mago é um grande sortudo. Que tipo de várias pessoas que você mandou o currículo, justamente o currículo foi parar na mão do cara que estava naquele momento precisando contratar um profissional que é você. E daquela empresa que você queria. Então, a magia ela faz esse caminho dentro da realidade que vai aproximando o que você quer, do que você deseja, de onde você tá. E aí você vai encurtando aí esse caminho até conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Aí a gente vai trabalhar com um negócio chamado sincronicidades. Então isso... não, a sincronia a gente vai falar, mas você falando isso, eu fiz uma varredura na minha mente aqui de todas as vivências. Então vocês estão vendo alguns elementos aqui dentro do estúdio e aí eu vou falar. O meu primeiro emprego como office boy, eu saí de casa, entreguei o currículo ali de Santo Amaro. Voltei pra casa e falei, vou ser chamado. Hoje mesmo, o telefone tocou, me chamaram. Coloquei energia. Sem saber. Colocou a intenção. A intenção. Isso, aí eu peguei e falei, cara, vou lá. Quando eu entrei na empresa, eu falei, esse emprego é meu. Do nada, eu falava, 1 mais 1 é 2. Esse emprego é meu. O emprego foi meu. Muitas coisas na minha vida aconteceram. E tinha um monte de candidatos melhores que eu. E aí, na hora que eu sentei pra fazer entrevista com meu antigo chefe, ele olhou e aí eu falei, puta, eu lembrei da entrevista do SPTV, que tava ensinando o primeiro emprego, então você tem que meio que fazer o rapport com ele. Tipo, ele sentou, não ficar tenso, braços abertos, e fiz. E aí ele fez uma pergunta e eu respondi só essa pergunta. Eu só preciso trabalhar e tal. Ele falou, o emprego é seu. Dispensou 18 caras que estavam na minha frente. Eu fui campeão nos Estados Unidos. 20 de janeiro eu passei no meu médico e falei assim, ó, quero competir nos Estados Unidos. O cara falou, você tá ficando louco? Eu falei, não, quero. Aí ele falou, então tá bom, vamos começar a preparação. Passei com o médico, preparação. E todos os dias eu falei assim, eu vou fazer tudo corretamente. A água, a dieta, o treino, o horário de acordar, o horário de dormir. E eu me projetei do dia que eu falei que eu seria campeão até o dia que eu estaria no palco. E eu fiz um método. E eu fiz toda a linha. Uns chamam de PNL e tudo mais. Eu fiz. E aí todo mundo me perguntava. Eu já falei esse assunto aqui no podcast. Você vai fazer o quê? Eu falei, tô preparando pra competir no campeonato de fisiculturismo na Califórnia. Os caras falaram, você tá ficando louco? Eu falei, sim, vou competir. Qual categoria? Eu falei, bodybuilding clássico. E aí? Eu falei, vou ser campeão. Cara, vou ser campeão. Os caras davam risada. A galera, cara, eu vou ser campeão. Eu não tô indo pra competir, eu tô indo pra ganhar. Fui pros Estados Unidos e fui campeão. Já sabia. É isso que a gente chama. PNL é a alquimia moderna. É alquimia disfarçada com termos que os ateus não vão bater muito. Interessante, Marcelo. Porque se você falar, não, eu tô fazendo alquimia e eu tô trazendo esses símbolos, eu tô usando magia. Isso, eu fiz magia e tal. E mais ainda. Aí os ateus vão cair em cima de matando. Mas se você falar que é PNL, treinamento do psicológico, sincronicidade. Sincronicidade acho que é o limite máximo do Jung, na qual você consegue dialogar com o mundo profano.
né? Passa de um ponto onde só a pessoa tendo essas coisas acontecendo na vida dela pra ela acreditar. E a magia é intenção. E É intento mais ação. Que foi o que você fez. Você tinha um intento, você colocou um intento, mas você não ficou só no intento, que é a história de só ficar pensando. Você foi lá e você agiu. Você treinou, você falou, eu vou fazer tudo do jeito certo. Esses dias sou de preparo, eu não vou desviar do caminho. Você colocou um caminho de ação que você abriu para o universo todas as possibilidades e capacidades para que aquela energia se manifestasse para que você conseguisse chegar no teu resultado. E isso não é algo que, sei lá, Deus olhou pra você e falou, gostei desse cara, os outros não vão ganhar. Os outros 18 que o cara mandou embora e não contratou, porque Deus não gosta. Não é isso. Mas você criou um canal por onde você conseguiu manifestar algo que era muito essencial pra você. Você entrou no estado de coerência, você conseguiu ter o intento e ter a ação que combinava com o intento. E aí é óbvio que quando você chega dentro de um processo desse, a tua chance de sucesso vai ser sempre maior. É diferente daquela galera que fala assim, eu tenho esse intento. Tá bom, mas o que você tá fazendo com relação a isso? Não, porque dá trabalho, porque tem que acordar, tem que ter disciplina. Não vai rolar. Não vai rolar. É louco porque, assim, também vim da área da saúde durante 20 anos, quase 20 anos. Saí e fui pra área da comunicação. Hoje nós estamos aqui sentados. E eu falo justamente com a Rafa, que começou comigo, iniciou, e a gente bate muito papo, porque eu falei, a gente tava com um estúdio lá no Terra, um estúdio pequenininho, começando, era um outro canal. E eu falei, não, vou entrar na área da comunicação e a gente vai expandir, a gente vai abrir um estúdio na melhor localização de São Paulo. Mas eu sempre trabalhando e fazendo acontecer. E o pensamento assim, sem olhar pro lado. Porque eu já peguei várias informações, justamente tem um assunto que é do Xande do Harmonia do Samba. Eu assisti uma vez ele no Faustão, só fazendo analogia aqui pra gente voltar pro assunto. E ele pegou e falou assim, eu sabia que eu ia ganhar o disco de ouro aqui no Faustão, há 16 anos atrás. Quando eu comecei a ensaiar, fez o primeiro ensaio na garagem. Aí falou pro pessoal do Harmonia do Samba. E aí ele falou, você de casa aí que tá querendo atingir um objetivo, vai ter obstáculos. Mas não se desvie. Mantenha um caminho que uma hora vai chegar. É o que vocês estão falando aqui. Exato. É isso. É isso. É você mostrar pro universo que tem um caminho para aquilo acontecer. O universo ele é muito econômico energeticamente. E o inverso? Qual que seria o inverso? A magia reversa. Você trabalhou a mente pra cima e o cara deixou a energia cair e fala, não vai dar certo, tô pessimista. Aí você tá trabalhando contra você mesmo. E aí tem que trabalhar a mente todo momento. Exato, todo momento. Porque o intrusivo, o pensamento intrusivo o pensamento intrusivo existe. Existe E ele te sabota. Né? Na psicologia eles vão falar que o pensamento intrusivo vai causar que você vai ser um autossabotador. Dentro da magia a gente fala que isso existe também. Então se você não focar, direcionar, fazer todo o seu trabalho mágico, você tende a achar os caminhos errados ali e sair. Era coisa assim, você queria treinar, bodybuilding e tal, tem que fazer os exercícios, a ginástica. Mas uma parte sua fala assim, puta, quer saber, hoje eu não vou acordar às 4 da manhã e não vou comer frango e tal, eu vou comer uma macarronada. Aí vai entrar o que na alquimia a gente vai chamar ali dos 7 pecados capitais, que são os pecados, ou os 7... como que a gente chama, dos defeitos planetários. Que aí você vai ficar focando, em vez de você treinar o seu treinamento, você vai olhar o outro bodybuilder e falar assim, o cara tá mais forte que eu. É inveja. Ou você vai descontrolar inteiro, começar a tomar anabolizante e tal, luxúria. E aí você vai ter todos os graus que podem te afetar energeticamente e que você vai deixar manifestar, mas eles vão começar ali, numa fagulhinha. Aí vai entrar no mental, depois vai vir pro emocional e depois vai vir, geralmente, pro sabotagem. Então, você treina o quê? Vontade. Né? E uma coisa que é importante, você falou muito da mente. Sim. Mas a emoção é muito importante nesse processo também. A gente tem um negócio dentro da gente que a gente até na alquimia trabalha isso, que a gente chama de casamento alquímico. É casar aspectos que parecem opostos, mas que se complementam no fundo. Que são a sua capacidade de organização e execução, ou a sua capacidade mental e emocional. A gente tem 2 bússolas que sempre estão orientando a gente. Nossa mente, né, que pensa naquilo, e o nosso coração, o nosso emocional, que é o que deseja aquilo. Então, se eu consigo casar o que eu penso, onde está meu fogo, minha vontade, o que eu quero fazer, minha força de vontade, com o que eu realmente desejo, com o que eu sinto,
Cara, aí ninguém segura a pessoa, porque ela casou os dois aspectos que regulam as bússolas morais, éticas dela e também regulam as bússolas de conseguir chegar nos resultados que ela quer. Então é muito importante que a gente tenha uma mente que não tenha pensamentos que ficam sabotando. Ai, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas ao mesmo tempo também a emoção é muito importante, porque às vezes é no emocional que pinta, por exemplo, uma baixa autoestima. Ou, eu tô com medo. Pô, o medo é uma reação emocional. Muitas vezes não é mental, né? Não é uma coisa... você sabe que aquilo não vai te causar nenhum mal. Mas o seu corpo tá, não faz isso, não faz isso. Então, aprender a lidar com a mente e com a emoção é um dos grandes caminhos aí da magia, do ocultismo. Eu ia entrar pra essa linha agora com você, justamente porque às vezes a pessoa fala assim, hoje eu tô com uma energia baixa. E aí a pessoa fala assim, a energia seria a emoção. Porque o pensamento fala assim, eu tô bem, eu vou seguir. E a emoção tá tipo, hoje não... Aí você tem que fazer o quê? Qual seria a dica? Trabalhar, fluir? Tipo, deixa a emoção de canto um pouquinho e trabalha o pensamento e transcende, joga pra fora. Talvez seja uma hora de parar nessa hora e avaliar o porquê que o emocional não tá bom. Então, esse trabalho de reflexão, ele é muito importante. Porque senão a gente começa a atropelar. Meu desejo tá muito grande, mas a minha mente não tá alinhada com o desejo. Você vai atropelar a mente. Ou pegar o exemplo que você deu, que é o oposto. Minha mente tá legal, mas meu emocional não tá bacana. Nessa hora, fazer qualquer coisa pode ou trazer um fracasso, ou trazer um gasto energético muito grande para conseguir passar aquele obstáculo. Então, o melhor caminho é para e analisa, reflete o porquê que naquele momento o teu emocional não tá bom. Porque se a tua mente quer, por que o emocional não quer? Qual é o gatilho? Qual é o momento? Qual é a questão que aquilo tá trazendo? Porque olhar para isso com clareza é o que a gente chama no ocultismo de processo de iluminação. Boa. É tirar a coisa da sombra, do escuro, ou parar de varrer a coisa para baixo do tapete, ou jogar para um armário lá e trancar. Falar, não vou lidar com o problema emocional agora que eu preciso fazer isso. Quanto mais você fizer isso, mais você cria um monstro dentro de você. Aí é o que o Marcelo falou, do demônio, do monstro, do sabotador interno, que vai ficar te sabotando. Então, parar e olhar para si mesmo e perceber o porquê que aquelas coisas estão acontecendo é o primeiro passo para mudar e não ter mais esse tipo de sabotador. A outra questão que eu levantei do inverso, que a mente trabalha pra cima e também trabalha pra você jogar você pra baixo, jogar você ali dark. A pegada de você olho gordo, vamos falar do olho gordo. Olho gordo existe ou não existe? Existe. Se a pessoa tiver com o portal aberto dela, a energia aberta, pega? Existe. Se você tiver com o portal aberto e ficar expondo, você pega. Pega. Tá, Se você der moleza, é a história do vampiro. Convidou o vampiro pra entrar na sua casa. E como não pegar? Qual seria a dica? Não convido o vampiro pra entrar. Hoje em dia, com rede social, principalmente, as pessoas estão tipo... O cara faz um plano, antes de realizar qualquer coisa do plano, ele posta do Instagram, assim, vou fazer tal coisa. Você já tá abrindo, assim, um monte de invejoso, um monte de gente com olho gordo, um monte de gente que quer aquilo que você tem. Ele já vai te cortar. Então, uma dica que a gente dá, assim, em tempos de redes sociais é, cara, para de postar tudo. Toma cuidado com o que você tá dando pra aberta. Os outros não precisam saber de tudo que você faz. E os artistas? O artista tem que trabalhar com a imagem. Uma persona mágica. É como o mago que também tem. Por exemplo, aqui eu tenho Marcelo Del Débio, mas eu tenho um nome mágico em ordens. Por quê? Porque às vezes eu tenho, por exemplo, numa das minhas ordens, o nome mágico é Hermes. Que às vezes, ou estudioso, ou Tote. Aí eu falo assim, putz, hoje o Del Débio não tá afim de acordar, acender o altar, preparar o ritual, fazer todas as coisas. Então essa persona mágica, ela tá afim de fazer isso. Né? Pensa, por exemplo, alguém que sabe trabalhar muito isso é a Lady Gaga. Por exemplo, se você pegar ela na vida dela, cotidiana, entrevistas, ela é completamente diferente da mulher que sobe no palco pra cantar e pra atuar e pra fazer atriz. A Anitta é uma também. A Anitta também tem isso. Quase todos os artistas. A própria Anitta, que o nome dela é Larissa. O Belo é Marcelo. O fato de assumir um nome diferente já é um indício de uma criação de uma persona diferente. Então você coloca uma barreira na frente. Ela pode bater, pode apanhar, porque ela não é você.
Então, nada vem pro seu pessoal. Nada afeta a sua energia pessoal. Então, criar uma persona é muito importante para isso. Talvez o cara fale assim, a Anitta é muito boa. Outro vai falar, não, a Anitta é um lixo. Mas se a é Larissa que chama? Se a Isso. Larissa, se alguém virasse e falasse, a Larissa é um lixo, canta mal. Ela poderia ficar magoada e chateada e triste, entendeu? Então você criando uma barreira na sua frente, essa capa mágica vai pegar todo esse olho gordo, essa energia baixa, antes de te atingir. Então esse já é uma pista, é a primeira dica, que por isso todo mago tem uma roupa diferentona. Né? Se você for procurar, assim, você em ordens iniciáticas, você vai ter aí um avental, um capuz, uma capa, um manto, uma veste, uma robe cerimonial, alguma coisa que te separa um pouquinho do seu mundo profano. Então, para você começar a fazer esse trabalho mágico, você vai se protegendo. Então, essa é uma primeira barreira, né? Que é uma dica aí que fica para quem está assistindo a gente, que é de proteção. Então, crie uma persona mágica. Que é alguém que vai fazer essas coisas e alguém que vai tomar esse chumbo. Muita gente tem, por exemplo, o apelido, né? Ou seu Zé, na verdade, o nome do cara é José. Ou o cara chama, sei lá, João, o apelido do cara é Gordinho, sei lá. Esse apelido também ajuda a você se distanciar um pouquinho desse mundo vamos dizer assim, o mundo profano. Profano quer dizer profanos, né? Tipo, além do templo. Então você guarde o que é sagrado para você. Então, por exemplo, a vida com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu cachorro, você não precisa postar nas redes sociais, né? Muita gente acaba fazendo isso, né? Acaba maquiando e postando só o que quer mostrar para os outros. O que às vezes é até pior, Às vezes né? até pior, porque a pessoa fica com aquela imagem falsa da pessoa. E aí, às vezes, o pessoal gera uma inveja que vai gerar um ataque mágico, vai gerar um olho gordo e tal, e de repente a pessoa tá só vivendo de aparência. Aí é até pior ainda. Pior ainda. Ela não tem nem a base de estar com uma vida equilibrada, ok. E aí, quando chega e pega um negócio desse, aí vai pegar pra destruir, né? Energia pesada. O olho Pesado. gordo é uma energia muito Gordo, pesada. Em tempos de redes sociais que todo mundo tá vivendo de aparência, né? O cara posta assim, fiz tal coisa, estou viajando para não sei aonde, fiz tal que, comprei não sei o que lá. Às vezes o cara paga em 200 mil prestações e aí tá só expondo ali. Né? Essa cultura de ostentação gera automaticamente uma contra-ataque de olho gordo de todo o resto. Então as pessoas hoje em dia estão sofrendo muito mais por conta esse tipo de magia de olho gordo, principalmente pelo que elas se expõem. Não era o vizinho, que antigamente era o vizinho. Era o vizinho, agora são Agora- 800 mil vizinhos, né? Que a pessoa jogou lá no Instagram e agora tá todo mundo olhando uma coisa lá que pode ser ou pode não ser verdade que a pessoa tenha. E você deu essa dica, que é pra trabalhar essa barreira. E a pessoa que está invejando, ela consegue minar essa energia da outra? Muito, muito difícil, assim. É muito difícil. Ninguém tem o poder de atacar outra pessoa diretamente se a outra pessoa não, de alguma forma, ceder ou abrir essa porta. É a história do vampiro. É bem isso, assim. O vampiro vai não pode guiar em entrar você. de jeito nenhum na casa. Ele só consegue entrar se a pessoa convidar. E aí a mesma coisa, se você abrir essa porta, abrir essa possibilidade, então vamos lá, por exemplo, você tá vendo de aparência. Abriu o Instagram lá. Nossa, A galera de casa abriu o Instagram, tá lindo, isso. seu Instagram é aquela maravilha. E a energia tá baixa da pessoa. Só que a pessoa tá com a vida, tá endividada, tá, sei lá, com problema emocional, problema com a família, um monte de problema. Essa pessoa, ela já tá... e também não é assim, fiquei triste um dia, pronto. Sim. Não é assim. É quando você se torna aquela coisa. Ou seja, você se torna autossabotagem, se torna tristeza, se torna angústia, você tá o tempo todo daquele jeito. Então, quando você tá numa dessa e tem um monte de gente te invejando, que você tá ali mostrando que sua vida é maravilhosa, só que no pessoal você tá todo desequilibrado, você tá com a porta escancarada. Cara, daí vai uma criticazinha ali num comentário do Instagram, de repente a pessoa entra numa depressão profunda. E acontece muito. A gente vê gente que não consegue lidar, às vezes, com isso. Você pega lá uma pessoa que... Outro dia ela vendo uma pessoa, uma influencer, assim, que fala mostra que a vida dela é maravilhosa, ela tá sempre nos melhores restaurantes, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí um dia uma mulher foi lá e fez um comentário, acho sua bunda muito grande. E ela surtou com a mulher. Porque... você vê que ela não tá bem resolvida dentro dela. E aquele ataque que foi um comentário ali num post, sei lá, que tinha 3 mil comentários, mas ela pegou esse comentário
E aí você vê como é que a pessoa tá com a porta aberta. Porque aquele comentário, ela tirou aquela pessoa do centro dela. Levou pra dentro dela, pro dia, pra mente. E aí ela mostrou quem ela era de verdade. Porque ela mostrou que não estava no Instagram. Ela mostrou o lado dela, porque ela reagiu. Ela podia ter falado pra mulher, sou invejosa. Mas ela fez um vídeo, assim, de minutos, reagindo à mulher de uma maneira extremamente desproporcional ao comentário, que mostra que ela recebeu o ataque e o ataque pegou muito fundo nela. E tem muitos artistas hoje que não estão blindados, porque eles ficam Ficam. magoados e tal. Fica. Você tá exposto ali. É. Agora, a pessoa que teve acesso a essa energia, que conseguiu ofender, é uma energia negativa que ela vai trazer, porque ela tá invejando. Talvez, se a gente for pensar numa moral, talvez sim, mas talvez não. Talvez, sei lá, eu tô incomodado com alguém, vou mandar uma energia de inveja pra essa pessoa, eu tô mandando a energia pra pessoa. Claro que o fato de sentir isso vai me envenenar também. Mas não é uma... Não existe uma moralidade no sentido assim, você tá projetando uma energia pro outro, aí tem alguém lá com uma prancheta anotando Sim. o quanto de energia você tá projetando no outro e fala, agora eu vou devolver tudo com juros e correção monetária pra essa pessoa. Esse tipo de projeção de emoção ruim, como a inveja, a raiva, o ódio, ele vai tentar atingir a E pessoa. vai voltar também. Vai voltar às também. vezes aí o cara seguiu com a vida dele, assim, tá bem. Aí tem um cara invejoso, sei lá, tem gente que tá alugando ali o cara há 10, 15 anos, que tá odiando a pessoa e tal, o cara nem sabe que o fulano existe. Em rede social também faz E o cara Tá fazendo o cara mal vai- pra ele. É, e aí ele vai Ela tá sofrer, fazendo mal cara. pra própria pessoa. Ela tá com o cérebro corroído de ódio, de inveja, de raiva, e a outra pessoa nem sabe que ela existe. E o cara que quer fazer magia ou trabalhos pra acabar com a vida das outras pessoas? Ele vai gastar mais dinheiro, tempo e energia do que se ele fizesse pra vida dela ir pra frente. É. Essa que é a Não, questão. mas que é a consegue chegar. de graça. Consegue, mas... Mas volta, tem um retorno, Não tem consegue, cobrança? Na maioria dos casos, depende do poder de um, depende Tá. do poder do outro, depende de proteção. A ideia é de... meio que a mesma. Se a Tem. pessoa não tiver com a porta aberta, ela não vai receber o ataque mágico. É, E aí a Ela pessoa vai vai seguir gastar em tempo, frente, energia e vai se dinheiro, desgastar. charlatão. Vai. Agora, é o que o Marcelo falou. Se você faz alguma coisa pra melhorar a sua vida, Aí. é muito mais fácil. E não é moralmente, falando moralmente, mas assim, é muito mais fácil porque você tá lidando com você mesmo, com a sua própria energia. E já que você quer melhorar a sua vida, você não tem resistência. Você quer melhorar a sua vida, você vai tentar trabalhar em prol disso. Agora, fazer uma magia pra atacar o outro, o tanto de resistência que você vai encontrar, tanto de energia que você vai gastar, e energia em todos os sentidos, né? Dinheiro, energia física, muitas vezes, pra chegar na outra pessoa e talvez você nem chegue, porque a pessoa tá bem de boa com ela, tá bem blindada, que é muito mais fácil você trabalhar a sua própria vida, cuidar da própria vida, do que querer ficar atacando os outros. Agora, tem gente que faz isso? Tem. Tem magia dessa que funciona? Tem. Tem, porque às vezes pega a pessoa do outro lado num momento de fragilidade. Aí acaba pegando e acaba acontecendo. Mas é mais fácil você resolver a própria vida do que querer ferrar com a vida dos outros. É bem mais fácil. muito mais E sobre a questão que as pessoas procuram muito, banhos. Que aí agora entra na questão da água. Que aí a água abre portais. Abre portais e ela também, na verdade, ela vai... A principal característica do banho, eu acho que é cuidar de uma falta energética sua. Tá. Você tá lá no terreiro, a entidade tá falando com você e fala, Zifio, vai tomar um banho de arruda, banho de sei o quê, um manjericão, né, porque você tá ruim. A entidade provavelmente enxergou em você alguma energia, algum buraco ali astral que estava acontecendo, e aí a planta, ela também tem a energia vital dela. Então, o ideal seria a própria pessoa fazer a maceração do banho, né? Então, comprar erva fresca, ir lá e espremer até tirar o verdinho, assim, para fazer o próprio banho. E aí ele toma o banho e essa energia aí, ela vai... Tipo, como é que a gente pode falar? Dar uma recalchutada na parede energética. É o banho do descarrego. É. Também tem banho Pra de sal carregar, grosso, assim. banho de descarrego. Tem infinitos tipos Você de tem banho. banho aí. que pode servir de limpeza e depois você tem banho que pode servir para trazer uma energia que você quer pro seu corpo também. Então, por exemplo, às vezes tem, sei lá, vou dar um exemplo aqui, a mulher tá lá carregada, quer tomar um banho,
Aí toma um banho de sal grosso pra dar aquela limpada, que o sal grosso é a lixa da alma. A lixa tira toda a craca que você tem. Só que aí depois ela vai tomar, sei lá, um banho de pétalas de rosas brancas. Porque ela quer trazer uma energia de acolhimento, de carinho. Então ela pode fazer primeiro um banho de limpeza e depois, na sequência, já que ela tá limpa, agora trazer... Eu brinco, primeiro você toma um banho, depois você passa o perfume pra atrair aquilo que você quer. Então você pode tomar um banho depois pra trazer uma energia específica também. Interessante. Vamos agora para essa questão do ocultismo, que o Marcelo falou logo lá no início, eu peguei. Pessoas que estão aí, até na internet, a gente falou até do charlatão, mas você falou assim, às vezes não é nem um charlatão, o cara tá tão querendo ser autodidata ou bom intencionado e tá errando. O ocultismo não bem direcionado, a pessoa não está bem estudada, ou a pessoa fazer alguns rituais, ela pode se dar mal? Muito mal. Né? Ela pode abrir portais? O que pode acontecer? Muito mal. A gente dá o exemplo mais clássico, que é a gente que mexe com Goécia, por exemplo. Que tradicionalmente é você fazer uma evocação de um demônio porque eles dizem que vai fazer o favor. Mas não vai. Na verdade, você está convocando uma energia que é igual você chamar um traficante para vir na sua casa e achar que você vai mandar ele ir lá matar uma pessoa para você. Só que a hora que ele chegar na sua casa, que ele vê aquele monte de dinheiro, aquela televisão, aquela geladeira cheia e tal, você acha que você vai mandar e conseguir expulsar ele da sua casa depois, se ele não quiser ir embora? Tá na zona de Se isso não conforto? funciona no mundo real, por que a pessoa acha que vai funcionar no mundo astral? Então, muito desses rituais são escritos. Aí você fala, mas então por que alguém escreveu esse ritual? Mentira. Porque normalmente a pessoa vende pacto, ou vende amarração, ou vende um serviço mágico, e aí ele quer passar a ideia de que ele é poderoso, de que a pessoa pode tudo e sabe fazer muita coisa. Mas a imensa maioria dos casos que a gente costuma assistir, tanto de amarração, de pacto, de não sei o que, só dá merda. E aí, só dá problema. Deu problema, como é que faz? Diz que Aí chora. Marcelo e diz que Léo. Exatamente, a gente recebe tal e... E tá com a energia a mesma pessoa? Mais caro do que o cara fez pra pagar. Porque... E aí a pessoa tá como? Tá incorporada? Tá passando mal, e às vezes entra na bebedeira, cai em vício de jogar, vício de jogo de azar, droga. A entidade, porque quando ele vai chamar o espírito pra vida dela, e aí aquele espírito, sei lá, eu quero fazer o mal pra outra pessoa, só que o espírito natural daquele espírito é fazer o mal. E se você não tem nenhuma proteção, nenhuma barreira, nenhuma defesa, a hora que aquilo entrar na sua casa, que você chamar, a primeira pessoa que aquilo vai tentar ferrar é você. Nos grimórios, tradicionalmente, você fazia um trabalho com anjo primeiro. E aí o anjo te protegia, aí depois você ia trabalhar com o demônio, aí depois você ia fazer uma evocação. Mas nos tempos da internet do senhor PDF... Ou do TikTok. Instrutor do TikTok, né, que o cara não sabe nem o que tá fazendo ali na loucura, né? Goécia ele faz de conta. Então você pega esse processo e aí a vida do cara começa a degringolar muito, assim, não é pouco não. A gente já viu gente perder tudo. Pode chegar até o ponto de ter uma obsessão do espírito tomar... Aí é aqueles casos que a gente vê de exorcismo e tudo, pode chegar nesse nível também. Pode chegar nesse nível de absurdo. Então vamos por partes, porque o Marcelo... Antes do Léo aqui chegar, a gente tava tomando um cafezinho, batendo um papo, você falou um negócio muito interessante. Sou um cara que eu vou pegando aqui, falei, puta, vou discutir esse assunto aqui no podcast. Você sabe, nós somos seres humanos aqui, uma energia que está viva, uma alma, e aí a pessoa morre. Só que esse cara em terra, ele era um cara que ele matava, ele roubava, ele traficava, ele era usuário de droga, ele era um cara com a vida totalmente... degringolada que você falou aqui. Exatamente. E aí esse cara morreu, ele vaga. Ele continua exatamente igual, só que agora tá no mundo dos fantasmas. E aí assim. o cara abre um portal chamando, porque o cara quer dinheiro. Porque o que eu vejo muito, que na internet aparece, que você falou até no TikTok, o cara lá, não, tem esses rituais aqui pra trazer dinheiro. Aí tem esses espíritos aí meio que vagando, o cara, oportunidade que o cara tá me chamando ali pra abrir a casa, vou ser o escravo dele, vou levar um dinheiro de primeiro momento e depois eu ferrar o cara. Isso acontece, então? Acontece muito. Se você pegar... No mundo real, vamos falar de mundo dos golpistas do planeta Terra.
Quando você entra pra se viciar num tigrinho, num jogo, numa bet, num negócio assim, o algoritmo lá tá programado pra você primeiro ganhar um pouco. E depois... E aí depois você começa a perder, e aí quando você tá perdendo um montão, que você tá quase desistindo, você ganha mais um pouquinho. Mas no frigir dos ovos você vai perder todo o seu dinheiro. No mundo espiritual é a mesma coisa. Então o cara quer droga, ele quer uma sensação de ódio, ele quer raiva, ele quer briga. Então ele vai precisar alimentar esse cara com essa sensação. Então o que o cara vai começar a brigar? Vai brigar com as pessoas que estão em volta, com os filhos, com os parentes. A vida do cara ele começa a causar coisa na vida da pessoa para causar a sensação de que a pessoa vai ficando cada vez mais irritada, porque aquela entidade se alimenta daquela energia. Ou até mesmo, se o cara já é viciado em cigarro ou alguma outra coisa, começa a piorar. Às vezes o cara acha um portal ali para usar droga, porque ele vai querer aquela sensação. E pra amarração, também é a mesma coisa? A gente falou de pior dinheiro. ainda, Pior ainda. geralmente é um charlatão que tá fazendo, nunca funciona. E quando funciona, todos os casos que a gente tem de testemunha, a pessoa, tipo, o cara trai, tipo, a mulher fez a amarração pro cara, aí deu certo lá. Só que o cara começou a trair a mulher e gritava e batia, não ia sair de casa porque ele tava amarrado. Mas ele tinha um monte de amante. E aí quando a mulher ia tirar satisfação, o cara agredia ela fisicamente. Então ela não só não conseguia se livrar do cara depois, como ainda apanhava. Cara, vocês já pegaram, então, casos bizarros. Já viu casos assim... Bastante. E essas coisas são até comuns, assim, de acontecer. É, tipo, tem coisa que é ser mais raro da gente ver, mas, no geral, esse tipo de comportamento é super comum. Ou a pessoa... Porque é isso que o Marcelo falou. A gente tem essa imagem... é um espírito, é um espírito... Cara, é uma pessoa que morreu. Sim. Se era um filho da mãe em vida, vai continuar sendo filho da mãe do outro lado. Se era uma pessoa legal, vai ser uma pessoa legal do outro lado. Não é porque morreu que vira santo, a pessoa legal não né? vai fazer amarração do outro lado. Não vai. Então você vai pegar esse tipo de porcaria. espírito que vai querer se alimentar de algum tipo de energia pra se sentir um pouco vivo. Ele tá muito apegado, né, em energias. Então quer sentir aquilo e aí vai se vender, entre aspas, pra esse tipo de coisa. Aí vai fazer. Só que assim, pacto com o diabo, amarração. Tem muita gente que procura a gente até hoje pra fazer esse tipo de coisa. E é uma galera que, eu gastei 30 mil reais, 40 mil reais pra fazer um pacto com o diabo lá com o fulano de tal. E ele não deu nada. Não vai dar nada, porque... Você vai reclamar pra quem? Pra polícia? Não dá, né, cara? Você vai reclamar pra quem? O diabo? O diabo não quer. O diabo não quis sua alma, ninguém vai querer, né? E aí já gastou o dinheiro. E aí você ficou sem o dinheiro, sem o diabo, sem a alma. Sem os poderes. Cara, o negócio é muito mais além. Sobre o que vocês falam, tipo, a pessoa, ela morreu. O espírito bom, o espírito ruim. Vocês acreditam em reencarnação? Sim. Sim. Então, mas quando vocês falaram de espírito bom, tem espírito bom também que fica vagando? Ele vai ser mais ou menos encaminhado. É difícil, o espírito tá bem encaminhado, bom, o cara faz parte de um terreiro, faz parte de uma ordem mágica, faz parte de um grupo. Quando essa pessoa desencarnar, as pessoas desse grupo do outro lado vão estar lá esperando por ela. Até mesmo igreja mesmo. Então, se a pessoa faz parte de uma igreja evangélica, a menos que ela acredite em outra coisa. Por exemplo, tem gente que acredita que a hora que morrer vai ficar dormindo. Esses aí eu cansei de ver história de arrepiar de médium. O Lázaro conta um monte de história assim. Que ele passeia no cemitério e tem gente presa no corpo, deitada, apodrecendo. Porque acredita que não tem vida porque depois não quer de morrer. sair dali. Tá lá preso lá naquilo. Dali. Fica ali realmente? Sim, fica. Então, assim... É o que a pessoa quer. O mental é muito poderoso. Aí ela fica ali, aí tem que ir lá, tem que ter um trabalho, normalmente um trabalho espiritual de pessoas que fazem só isso, que vão lá, conversam, começam a tentar despertar aquele espírito pra ele sair. Pessoas más, talvez tenha alguém lá do outro lado que vai receber a pessoa e falar, mano, não foi legal o que você fez, não dá, vamos rever isso aí, vamos ver se, né, se você não dá uma... Se liberta, desapega um pouco lá, pra galera... tentar ter uma outra visão sobre a coisa. Ou uma pessoa que já tá meio resolvida com a espiritualidade dela, tá de boa, ela vai pro outro lado e falar, que legal, bacana, tô aqui num lugar que pra mim é familiar. E aí ela depois vai entrar nos processos dela. A reencarnação, ela também é um processo de crença pessoal.
Porque se você não acredita em reencarnação, você tá morto lá, você vai estar com um grupo lá de pessoas que também não vão acreditar. Então talvez isso nem seja uma possibilidade. Porque não baixa Deus e fala, "Ô, chegou sua vez lá de reencarnar." O processo de reencarnatório, ele faz parte da escolha humana. Vamos lá, se a gente tem livre-arbítrio, o livre-arbítrio não é só enquanto a gente está vivo. Se a gente tem um livre-arbítrio, a gente também tem esse livre-arbítrio quando a gente está morto. Então eu posso escolher. Eu quero reencarnar, eu não quero reencarnar, eu não sou induzido, forçado, não é uma escravidão estar aqui encarnado. Então, assim, depende muito da sua crença, de como você enxerga a reencarnação. Por isso que a gente fala, a magia, ou esse trabalho com magia, ele abre muito a sua mente para possibilidades. Então você morre, aí não vai ficar preso lá no caixão. Você está aberto a uma possibilidade. Você está aberto a uma possibilidade de entender que a reencarnação pode ser uma escolha. Então eu quero ou não reencarnar. Você está aberto a possibilidades de olhar para uma espiritualidade de uma maneira muito mais ampla. Entender a espiritualidade humana como várias expressões diferentes da mesma coisa. E aí, a partir do momento que você tem esse tipo de mentalidade, de consciência mais expandida, cara, você chega lá do outro lado, você tem um mundo de possibilidades. Você não tá preso numa coisa só, numa crença só, numa forma de agir só, que é a que você às vezes alimentou a sua vida inteira. Você trouxe a novela A Viagem. A Viagem. Alexandre. E a gente fala isso, mas se você for estudar aqueles livros, tipo, o próprio No Nosso Lar, que explica Nosso Lar. Da criação dessas histórias, e você vê histórias que são basicamente a mesma em vários outros grupos. Então, se você for estudar Jurema, eles falam que a hora que você morre e tal, você pode escolher entre as comunidades que moram nas árvores ali. Se você frequenta pela Umbanda ou pelo Ifá, o Candomblé, você vai estar em comunidades lá em Aruanda. Né? Nos Estados Unidos você tem aquele filme com o Robin Williams, Amor Além da Vida. Muito legal. Que ele foi escrito por um ocultista também. Então ele conta como que é. Então você vai tem comunidades indianas do outro lado, tem comunidades árabes do outro lado, tem comunidades de cada tipo de crença. Você vai achar sua egrégora e você vai estar junto desse pessoal. Esse filme é muito legal porque ele perde os 2 filhos e a esposa, né? E depois ele morre. E aí, quando ele morre, ele vai reencontrar. E é engraçado que, quando ele reencontra o filho, ele não reconhece o filho, porque o filho assumiu uma outra aparência e vive de uma determinada maneira. A filha vive de uma outra determinada maneira. E a esposa, como era suicida, ela criou um espaço de isolamento para ela, que é a história do filme que ele vai buscar. Então é muito legal a gente ver como a gente cria isso do outro lado também. Sim, eu assisti os Vikings lá, Odin. Também seria... O Valhalla, né? Que é o Valhalla lugar para onde também eles vão. isso. É uma criação da religião nórdica, é o paraíso para eles. Ir para lá é o máximo que pode acontecer com eles. E aqui no Brasil, a comunidade espírita e Paulo Freire... Paulo Coelho. Trouxe... Você lembra Paulo Freire, viu? Desculpa Paulo Coelho? Paulo Coelho é a parte ocultista, que é muito Mas Chico Xavier. Quem moldou foi Chico Xavier. o conceito do kardecismo aqui no Brasil, acho que foi Chico Xavier. Foi o Chico. A gente tem um fenômeno quando chega o kardecismo no Brasil. Mas os dois aproximaram, não aproximaram? Não, acho que eles não Público, participaram, não? Nunca tiveram. O Paulo Coelho sempre foi do ocultismo. Do ocultismo. Né? Porque ele tem o alquimista, o Diário de um Mago. Ele fez parte de uma ordem esotérica. Ele junto com o Raul Seixas, eles eram esotéricos. Aí o Paulo Coelho, daqui a pouco eu tô próximo ali. Tá parecendo um pouquinho. Tá um pouquinho. Mas você tá jovem, tá meninão, tá meninão. Ele Tá mais jogando velho bem. que eu. E o Chico Xavier é um cara que vai popularizar muito o espiritismo aqui, principalmente através da psicografia. O espiritismo, quando ele chega no Brasil, ele muda muito a característica dele, né? O Kardec, ele era um vice-presidente de uma associação educacional, que era a Pestalozzi, e ele era um estudioso, ele queria entender o mundo espiritual, ele estava fazendo ali anotações, entrevistas com os espíritos. Na ideia dele, ele estava fazendo um início de um trabalho científico para descobrir o mundo espiritual. Quando chega aqui no Brasil, mistura com o catolicismo, aí vira o que a gente conhece do espiritismo brasileiro, que tem muito de culpa, de karma, que são coisas que vêm da ideia meio católica cristã. O Chico vai popularizar isso. Muito do que a gente tem de livros, que nem o Marcelo falou, do Nosso Lar, é uma psicografia de um espírito que acompanhava o Chico, que é o Emmanuel. Perdão, esse é o Luiz, né? Não, do Chico é o Emmanuel. O Emmanuel, ele vai... Ele tem tem vários, né? O Emmanuel, ele vai citar alguns. Esse do Nosso Lar é um outro espírito, que se eu não me engano é o Luiz, que era o médico lá, que vai contar para o Nosso Lar para ele. Então, ele vai acabar... André Luiz, é isso aí. André Luiz, que tem até a casa André Luiz. Isso aí. É isso aí, que é o cara que vai ditar para ele Nosso Lar, as coisas, e a gente vai ter o Emmanuel que vai ditar outras coisas para eles. Mas o Chico recebia espíritos, lá onde ele atendia...
ele recebia espíritos que eram espíritos familiares das pessoas, né? Por isso que ele ficou muito famoso por causa disso. Mas aí são coisas diferentes. O Paulo já é mais da magia, já é outra pegada. Mas abre a mente da galera, né? Ah, tipo assim, a galera fala, tem o ocultismo, Quanta gente não magia, começou espírito. pelo contato ali com o alquimista, com os livros do Paulo. Do Paulo. Do Paulo Coelho ou do Chico Ou Xavier. do Chico. E aí vai cada um ou segue o... cantando com o Raul Seixas. Com o Raul Seixas também. O Raul Seixas, as músicas do Raul Seixas estão todas ocultistas, né? É. Ou ali tem Gita, né? Que tá falando do Bhagavad Gita, que é algo que vem do hinduísmo. Ou falar do faz o que tu queres a de ser o todo da lei, né? Uma frase famosa do Lester Crowley, da Telemann. Então, assim, a gente tem ali... entender a obra musical do Raulzito é uma boa. Então eu vou pra você agora aqui, hein? No meio do programa. Gita, você consegue decifrar pra gente um pouco do que ele quis dizer? Cara, a gente tem um negócio na Índia chamado Mahabharata. Mahabharata é o grande épico indiano. A Índia a gente chama de Índia, mas a Índia, o nome da Índia mesmo é Bharata. Bharata. E Maha é grande, então chama Grande Índia. Tem um pedaço do Mahabharata que é o que a gente chama de Bhagavad Gita, que é o que ele pegou o Gita para dar o nome da música. Do que fala o Bhagavad Gita e por que ele é tão importante? Ele fala da guerra entre uma família, que era os Pandavas e os Kauravas, e aí você tem um cara lá, que é um guerreiro, que é o Arjuna, e ele tá no campo de batalha, e ele tá pronto pra lutar contra os primos, o mestre dele, o cara que ensinou ele a lutar. E ali ele entra numa crise de identidade. Ele fala, cara, eu vou lutar contra os meus parentes, eu não posso, como é que eu vou matar as pessoas que eu conheço? Só que o cocheiro da carruagem dele é Krishna. Que aí, dependendo da tradição hindu, Krishna é um avatar. Ou, dependendo da outra tradição, ele é uma encarnação de Vishnu, que é um dos 3 grandes deuses que a gente tem lá, né? Que é Brahma, Vishnu e Shiva. Então, ele sendo um avatar ou ele sendo uma encarnação de Vishnu, o que importa é que tem um deus ali conduzindo. E aí ele começa a conversar com Arjuna sobre o que é essência, o que é propósito, por que você tem que fazer aquilo, porque você é um guerreiro, esse é o seu papel. Então, assim, é um baita de um tratado filosófico sobre autoconhecimento, sobre o religare, né? Que seria o recontato com o que é divino, com o que é sagrado dentro de você. E aí a música, a Gita, ela fala dessa conversa. Ela vai falar dessa história de você ser você mesmo, de você entender que muitas vezes você é o início, mas você também é o fim, e que tudo se resume ao seu próprio universo, ao próprio cosmos. Então é uma música que vai falar basicamente de autoconhecimento, de provocar reflexões sobre qual é seu papel no mundo, o que você está fazendo no mundo, qual é seu propósito, qual é sua essência, quem é você, e ir lá e fazer aquilo que você tem que fazer. Marcelo, você tem histórias bizarras aqui pra nós, mas eu vou entrar em uma delas aqui, né? Porque ele tem. Cara, o cara tem história. Olha, tem que fazer um podcast que a gente vai ter que fazer uma live de virar a noite. Só de histórias bizarras. Só de histórias bizarras. Pedir umas comidas e ficar aqui batendo papo a noite inteira. Tem como enganar a morte? Até tem. Até tem. Já conheço histórias de pessoas que já tinham que ter passado. E aí você tem acordos e você tem rituais e aí dá pra fazer. O meio artístico ainda é muito forte dentro do ocultismo? Eu acho que é. O pessoal agora com essa guinada que tem aqui no Brasil, neopentecostal e tal, eu acho que a maioria, quem trabalha ou quem faz alguma coisa separadamente assim, não fala mais. Mas tem muita coisa que dá pra fazer, sim. Desde coisas mais comuns. Vou pegar, a gente falou da Anitta aqui. Sim. Não, a Anitta é do candomblé, então ela vai lá, ela faz coisas pra prosperidade, pra saúde dela. Então é uma religião, né? Então a pessoa, assim como você vai lá na igreja pedir, Deus, me ajuda aqui, ela tá indo lá na religião dela fazer esse tipo de coisa. Mas a gente tem... O Marcelo, você falou de artistas. Sim. Mas talvez tenha mais político. Acho que é muito mais do que artista. Tem mais político do que artista que faz isso. Que vai, encomenda trabalho, encomenda coisas para ganhar a eleição, para prejudicar algum tipo de desafeto político. Isso tem muito no meio político. Até político que a galera vê aí falando que é evangélico, que eu já esbarrei dentro de terreiro, fazendo trabalho de matar animal e tudo para poder ganhar a eleição. Então fala ali para fora que é uma coisa, mas na hora que aperta o calo,
corre pra religião de matriz afro, que tem lá todo o preconceito que ele despeja em cima, mas a hora que precisa é pra lá que o cara corre. É isso aí. Geralmente nos filmes falam sobre isso. Quando aperta o calo, vai pra questão de rituais de bruxaria, pra fazer a zeba, pra tomar. Traz muito isso os filmes, realmente. Também. Que traz a realidade do que acontece. Então até hoje ainda tem essas buscas. Até hoje. E vai continuar tendo pra sempre. Não é que até hoje vai parar. Não vai. O pessoal, mesmo que tá lá, vai na igreja. Vai na igreja, normal. Mas aí a hora que o calo apertar e tal, vai procurar um terreiro pra salvar. Isso é comum em vários lugares, viu? Não só na igreja, né? Mas até no meio mágico. Às vezes o cara vai lá, faz Meio uma mágico merda. também, Aí ele cara... procura um terreiro, vai lá e Exu, pelo amor de Deus, me ajuda, fiz merda. Sabe aquilo que você falou? Ah, o cara fez o pacto, deu ruim, a vida tá indo pra trás. É batata essa principalmente moleque, esses moleques que ficam consumindo muita coisa de TikTok, a molecada mais nova, vai lá, copia o cara do TikTok, faz, dá merda, aí o cara se desespera que ele não sabe mais o que fazer. Aí normalmente se ele dá sorte, ele vai pra um terreiro e normalmente no terreiro a galera consegue dar uma resolvida lá. E o jogo do copo que o pessoal faz? Isso daí é das antigas. É perigoso. O jogo do copo é perigoso se a pessoa não souber o que tá fazendo ali, porque ele tá chamando. Chamou, vem. Na imensa maioria dos casos não vai acontecer absolutamente nada. Nada. Porque a pessoa não tem energia. Existe um treinamento pra fazer essas coisas. Não é qualquer um, se eu pegar e te dar um copo e tal, não vai funcionar. Mas o pessoal que tá fazendo, tá chamando, tá trabalhando com o Ouija ou com alguma coisa, eu diria assim, 90% das vezes não vai acontecer nada. Uns 8% das vezes vai vir algum espírito que tá ali do lado e vai dar um chega pra lá na pessoa, e uns 2% de chance de pode dar alguma merda bem grande. Aí tem o filme da mão que eu te falei, né? Que o cara abre pega aquela mão, e aí o cara pega na mão e faz a chamada e acende a vela. Aí fica 50 segundos. Esse filme é muito legal. Cara, e 50 segundos, não apagou a vela e já era. O espírito ficou na pessoa. Realmente tá trazendo essa analogia. De que se você ficar brincando e ficar chamando, uma hora vem, né? E você já pegaram algumas coisas bizarras que chegaram pra vocês, assim, pesado? Falou assim, a pessoa já chegou com espírito, com coisas surreais. Ixi, já trabalhei em terreiro por anos. O que já chegou pra você já? Já chegou gente que o cara tava assim, com dor no corpo inteiro, e aí não conseguiam tirar aquele espírito e tal. Aí foi um médium chamado médium de transporte, que é o que a gente fala que é a parte divertida da Umbanda. E ele encostou e chegou no cara por trás assim, e de repente ele puxou o espírito que tava ali. Fez quase um exorcismo ao vivo, vamos dizer assim. E aí o cara começou a gritar assim, eu vou te matar, porque você matou minha família. E não sei o que, gritava com o cara, ia pra cima, queria dar porrada no outro cara, mas assim, com força. Precisou de uns 4 médiums pra segurar ele. Aí depois o Exu veio por trás, assim, envolveu o cara na capa, assim, puf. E aí o cara apagou. E aí depois o médium veio explicar pra gente, o Exu, falando que o que aconteceu foi que na outra encarnação esse cara matou a família desse obsessor. E esse espírito tava vagando aí pelo astral procurando esse assassino. E aí o cara se meteu aí ver um negócio de vida passada e viu que ele foi tal fulano em outra vida. E aí no astral acendeu uma luzinha, esse cara achou ele e foi pra cima. Então, a partir desse processo que o cara tava vendo vida passada, ele começou a ter dor no corpo inteiro dele, que era o quê? Era o cara que tava vingando a família assassinada numa outra vida. Tava fazendo o cara sofrer ali. Fazendo o cara sofrer ali. E aí era tão arraigado, o cara tava com tanto ódio ali em cima, que precisou dentro do terreiro fazer esse negócio de puxar esse espírito pra fora do corpo, pra um outro médium. E aí incorporou no outro médium. Incorpora um médium, chama de médium de transporte. É um tipo de treinamento especial de mediunidade que tem. E aí dentro desse outro cara ele ficou perdido. E a hora que ele se viu materializado no mundo físico, ele enxergou o cara e falou assim, agora eu vou matar esse cara, fisicamente. E se não tivesse ninguém ali, essa pessoa provavelmente teria machucado a outra pessoa. Então, a responsabilidade de quem está em terreiro também, né? Então, de conseguir segurar esse camarada até o Exu conseguir abarcar os caras com a capa e tirar o espírito de volta e levar lá para onde ele tinha que levar.
Cara, esse caso aí que ele... A Chave Mestra, lembra o filme A Chave Mestra? Sim. Lembra muito isso, porque é um espírito que entra na pessoa e fica ali, deixa a pessoa aleijada, deixa a pessoa em estado vegetativo. A gente já viu o espírito que a perna da pessoa não curava de jeito nenhum, tava necrosando. E aí foram olhar e quando o espírito chegou no terreiro, estavam uns demônios ali e falava assim, a gente não vai sair daqui. E aí o Exu não conseguia tirar eles de jeito nenhum, porque a mulher tinha feito um pacto com eles e aí não cumpriu o que ela falou que ela ia pagar. E aí os demônios viraram e falaram, pela lei a gente tá certo, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque ela não pagou o que ela prometeu que ia pagar. E aí, nesse caso? E aí os caras falaram, agora você tem que fazer isso, as coisas que ela falou pra ela se livrar daqueles bichos. Porque às vezes, mesmo quem tá trabalhando ali na lei, o cara fala assim, ó, não tem nada que eu possa fazer aí. Porque você fez um acordo, você fez um pacto. E Então tem esse problema, e a mulher ia perder a perna, aí eles falaram, não, você vai ter que matar tal bicho, vai ter que fazer tal coisa, e deram uma série de coisas que ela tinha prometido e não tinha cumprido, porque ela tinha visto na internet um ritual, não sei das quantas. E conseguiram? Então era esse o perigo. Não, eu não vi que fim levou o desfecho desse caos, mas eu sei que a mulher deveria ter feito uma série de coisas para apaziguar aquelas entidades para conseguir tirar elas dali. Eu falei do filme da mão e falei A Chave Mestra, que é um filme que eu curti. Qual um filme que vocês falam assim, meu, de terror, que traz muito essa questão? O Exorcista mesmo. O Exorcista, O Exorcista, ele é baseado, inclusive, em fatos reais. Assim, eu já vi possessões que ficam, assim, bem perto disso daí. Da pessoa se virar e rastejar e se andar pelo chão. Então, umas coisas assim muito, muito feias. E mesmo. Com criança também, né? Com criança. Acontece também. Com criança? Acontece. O exorcista é uma menina novinha ali. Eu trabalhei uma época num centro que a gente trabalhava só com desobsessão. Que é quando a pessoa já chegava... Só que tinha uma parte do trabalho que a gente fazia que é quando a pessoa tava tão mal que ela não conseguia ir nem no centro. Então a família, ela chamava a gente pra ir na casa da pessoa. Puts. Então a gente ia na casa da pessoa pra conseguir fazer o trabalho lá. Normalmente a gente ia em 3... e, várias vezes eu cheguei lá de ver, assim, situações no nível... Não, claro que o filme tem um exagero, tem uma romantização. Ninguém vai vomitar um jato de ervilha em você ali, não é uma mangueira que tá na... É uma pessoa, é um corpo. Mas você vê a pessoa babando. Não, mas você vê várias coisas assim. O rosto todo deformado. Teve um caso, assim, pra mim foi muito marcante. Eu tava meio começando com isso. A gente tava em 3 caras, assim, 3 homens, né? E a gente foi segurar uma menina de 12 anos que tava virada no capeta, literalmente. Cara, e quem disse que a gente conseguia segurar? 3 homens tentando segurar uma menina de 12 anos. E ela jogando a gente que nem boneco, assim, na parede. E até conseguir conter um pouco ali pra conseguir começar ali o trabalho de desobsessão, ou sei lá, o de exorcismo, que nem um padre chamaria. Mas é mais ou menos isso, cara. E aí você vê umas coisas que assustam, assim, de ver até que ponto a coisa chega. Mas aí você vê que a pessoa, ela deixou chegar naquele ponto. Não que a menina tenha culpa, não é isso. Mas a família deixou, cara. Ela começou a ter aqueles episódios, e aquela coisa, era uma família, eu lembro até hoje, muito religiosa. Então, não pode chamar esse tipo de coisa aqui em casa de centro, de médium, não sei o quê, porque isso é do diabo. Só que o pastor da igreja não conseguia resolver de jeito nenhum. E aí chamou a gente lá pra resolver, a família ficou desesperada, aí chamou, resolveu, né? Porque aí já tava acostumado a lidar com aquilo, acaba resolvendo. Mas nesse caso que você falou, era uma família religiosa, por que essa menina incorporou essa entidade espírito maligno ali? Isso pode ser de outra vida, pode ser de outra vida? Cada caso é um caso, mano. Não dá pra generalizar. Cada caso é um caso. E até por ser uma família religiosa, quantas famílias não são religiosas da porta de casa pra fora? Sim, mas essa menina... E pra dentro não são. Sim, mas é mais fácil. Porque uma criança, normalmente, ela é mais frágil, né? Ela não tem todos os mecanismos de defesa que um adulto vai criando ao longo da vida, emocionais, mentais. A criança, às vezes, é mais frágil. É muito comum, por exemplo, você lembra que você tava falando de ataque, de magia, não sei o quê? É muito comum, quando alguém, às vezes, tá atacando sua casa e não tá pegando em você, pegar, por exemplo, no seu pet. No seu gato, no seu cachorro. Eles começarem a servir como uma espécie de sentinela que começa a mostrar que ali o cachorro começa a ficar doente toda hora, o gato toda hora. Morre peixe do aquário. Morre, coisa que assim que
que acontece Planta, fora do normal. Planta morrendo. É uma esponja ali. É uma esponja, eles são os primeiros. Quando não pega em você, vai pegando onde tá mais frágil. Aí o pet é mais frágil, uma criança pode ser mais frágil. Por isso que às vezes quando você vai fazer esse tipo de trabalho, não adianta você ir lá e tirar o obsessor da criança. Você tem que ir lá e trabalhar a família inteira, você tem que trabalhar a casa inteira. Se você não fecha ali o ambiente, pode ser que depois de um tempo aconteça de novo. Então, é um trabalho que vai muito além, às vezes, de só... Olha, tirei aqui... Sabe aquelas coisas que a gente vê, às vezes, na TV? O cara vai lá, baixa o espírito lá no palco lá da igreja, e aí faz aquele exorcismo, não sei o quê. Vamos supor que aquilo seja verdade. Porque ali a gente sabe que... Ali tem tudo ator. quase todo ator ali contratado, né? Já teve um monte de gente que já falou, eu recebi R$100 pra fazer aquilo lá, enfim. Mas vamos supor que ali tem um caso de verdade. Só o fato do pastor tirar aquilo naquela hora não resolve o problema. Vai tirar o negócio, vai encaminhar, mas a porta tá aberta, o negócio pode voltar, ou pode ser outro. Então, assim, tem que ter um trabalho também pós o ato ali do exorcismo, ou da desobsessão, porque senão a pessoa vai abrir a porta de novo e vai voltar ou a mesma coisa ou outra coisa. Como o Marcelo falou, cada caso é um caso. Cada então, caso vai ser um caso. Da mulher foi o pacto. Sim. Do outro é da outra vida. Eu tava num centro uma vez, eu era criança. Eu nunca vou esquecer disso. Eu tinha uns 10 anos de idade. Cara, foi um negócio muito marcante, assim, na minha vida espiritual. Eu tava num centro, era no centro de Mesa Branca, e tinha uma pessoa lá que tava sendo muito obsediada. E eles colocaram essa pessoa numa mesa, né, com vários médiums na mesa, e aí, cara, começou a descer em todos os médiums entidade. Todos indígenas. Aquele cara tinha matado um monte de indígena quando ele chegou no Brasil. Ali pela história, né, que eu vi na hora, esse cara veio pro Brasil numa época que ele foi um dos caras que matou mais indígena. E os caras estavam com ódio dele desde aquela época. E de repente desceu todo mundo, cara. Então você imagina, desceu um monte de espírito de indígena numa mesa branca ali de um centro kardecista na época. E aqueles espíritos com ódio daquela pessoa, e aquela pessoa começando a entender o que estava acontecendo na vida dela. E aí foi todo um trabalho de doutrinação com aqueles espíritos pra ir tirando, porque aí não era nenhuma coisa que a pessoa abriu a porta, era um negócio de outra vida que tinha um monte de gente que odiava aquela pessoa por quem ela foi. Eles brincam e falam assim, a gente esquece quem a gente é na reencarnação, é justamente por causa disso. Às vezes você não sabe o que você fez na outra encarnação. Você matou alguém, pegou alguém, traiu alguém, escravizou alguém. Aí você esquece pra justamente não carregar essas coisas, porque senão você não tem uma chance de aprender coisas novas. Senão você não vai ter paz. E pelo fato de vocês vivenciarem, estarem inseridos nessa questão ocultista, de magia, de espiritualidade, vocês sabem a vida anteriores de vocês? Algumas. Você sabe algumas? Algumas, de acordo com a necessidade. E tava tudo bem? Não. Não? Teve que melhorar. Tem que melhorar, cara. Você tem que ver que a sua vida de hoje é a não é perfeita, é melhorzinha. E as outras passadas. Mas tem sempre uma coisa que eu aprendi é que a sua vida, ela sempre carrega um monte de traços de coisas do passado. Então, por exemplo, se você foi lá ganhar um negócio de bodybuilder, com certeza alguma vida do passado você tinha esse fisiculturista ou era talvez até um gladiador ou alguma coisa ou algo que carregou isso. Eu era um gladiador. Eu já sonhei tirando a espada do fogo, assim, você acredita? Processo, eu acredito. E aí eu nunca Porque esqueci a gente sonho. carrega essas coisas. Então eu sou escritor. Eu fui uma pessoa que uma vez, numa encarnação, eu fui um copista. Monge copista. Então que ficava copiando a Bíblia numa igreja. Eu passei minha vida inteira, fiz isso. E aí eu lembro que eu morri, acho que da peste ou de alguma coisa, e eu tava tão obcecado que eu reencarnei como um órfão, que depois foi adotado pela igreja, e aí virou um outro copista para terminar o trabalho. E você, Léo? Então, o Marcelo relatou aqui já umas vidas dele. E você? Tem hoje na minha vida, até pela escola e tudo, eu tenho muito uma coisa de querer ensinar magia, de querer trabalhar com essas coisas. Então, acho que o primeiro ponto é uma coisa que o Marcelo falou: a gente só tem acesso ao que a gente tem necessidade. Sim. Então, tem gente que fala assim, eu fui tal coisa em outra vida, não sei o que lá. Mas isso trouxe algum fato pra você que ajudou na sua vida atual? Não. Então, duvida um pouco. Se aquilo pode ter sido só um sonho, porque normalmente a gente carrega essas características. Então, eu já me vi como sacerdote, já me vi construindo templo. Acho que teve uma vida também que era essa coisa, eu não consegui ser sacerdote, então eu me candidatei para ajudar a construir o templo. Eu lembro de eu morrendo na construção do templo. Então, assim, a gente acaba carregando muitas características de outras vezes. Mas tudo que eu trouxe, ou que eu vi,
foram coisas que trouxeram algum tipo de entendimento para questões que eu tava trabalhando naquele momento. Não foi lazer. Aí eu vou lá fazer uma regressãozinha pra essas ver. regressão que todo mundo é Napoleão. Aí... Inclusive eu vou contar até o caso que a Cleópatra queria arrumar o armário da minha esposa. Não, fala A aí. gente tinha um casal que a menina era esquizotérica. E ela falava assim que ela fez uma encarnação. Porque a gente falou que a gente foi fazer uma viagem pro Egito e tal, né? E a menina falou, não, porque eu já não preciso ir pro Egito, porque eu já fui pra lá, porque eu já fui Cleópatra. Né? E eu andava, eu tava no barco e tava fazendo tudo isso aqui, tal. Né? E aí e na verdade ela era uma personal organizer, ela queria vender o serviço para organizar as roupas da minha esposa e os armários e tal, né? Daí depois que ela foi embora, falei, nossa amor, então se a Cleópatra queria vir organizar suas roupas, quem que você foi no Egito antigo, né? Porque olha... Júlio César é o Marco Antônio, né? Cara, porque... E é muito legal de conseguir pegar esse tipo de fala. E a hora que você começa a fazer algumas perguntas, do tipo assim, que legal, você navegou num barco, como é que era esse barco? Era tal. Aí você fala, esse tipo de barco não existia na época da Cleópatra. Aí você começa a desmontar o discurso. Então, normalmente quando a pessoa ela tem uma vivência dessa mesmo, de trazer alguma coisa, cara, qualquer historiador que perguntar pra pessoa ali, mas você viu o quê? Vi tal coisa, vi esse tipo de pedra, eu trabalhava com esse tipo de ferramenta. O historiador vai falar, tá adequado com o momento que você se viu. Realmente era o que era usado de ferramenta, era mais ou menos o tipo de roupa. Pra ver se é sério mesmo, geralmente era uma pessoa comum e não tinha nada de... E você tem alguma coisa que é importante da vida passada, é a vivência de alguma coisa. Tipo, eu tava, sei lá... Era um pregador numa casa e morreu, não sei quem, de peste negra. Nunca Pode ter certeza que não foi rei, não foi rainha, porque eu costumo falar assim, nossa, cara, você era o rei da Inglaterra e agora é essa bosta aí. O que aconteceu, né? Eu queria muito ter sido um rei numa outra vida, porque aí quando você carrega isso, talvez desse para ser o rei da Suécia, da Espanha ainda, mas não foi dessa vez. Os milionários de hoje foram reis em outra encarnação. Jogador de futebol. São pessoas que geralmente famoso. Já são famosos, às vezes eles carregam isso aí. Porque a própria egrégora protege ali. Você acha que a rainha da Inglaterra e toda a família real, você acha que é qualquer zebedeu? Tipo, Não. Se a rainha ficar grávida e ela vai ter um filho, você acha que é qualquer Zé Ruela que vai encarnar nesse moleque? Não. Tem tanta feitiçaria ali Tem inúmeras vezes. Você tem as pedras, a coroa, tem rituais que você tem que fazer. Tem tanta magia ali que as pessoas que estão reencarnando nessas ordens que carregam reis, rainhas e nobreza, eles já têm... A fila ali pra encarnar já é muito certa de quem é que é. Tem uma egrégora muito grande protegendo. Não é à toa que Harry Potter é sucesso, né? Tem coisas por trás aí. Sempre tem, né? Muita coisa. A gente falou do filme e eu... Vocês pensaram um filme bacana? Cara, tem um filme que... Você falou Exorcista. O Exorcista. Você tem algum, Marcelo? Vai pensando aí. Eu que tinha sugerido o Exorcista. Exorcista, já falou, já. Tem Mas você um então, filme. velho. Poltergeist também. Poltergeist é muito bom. Mas tem um filme que ele é bem underground, assim, ele não é muito conhecido. Ele chama A Dark Song. É um filme que conta a história de um ritual, que o ritual é real. O filme, claro, ele vai romantizar, não é bem o ritual seguido à risca, mas o fim do filme tem a ver com o fim do ritual. Então, assim, pra quem gosta de estudar, de ver um ritual sendo ali, de alguma forma... trazido ali como o background do filme, a Dark Song é um filme bem legal. É um filme independente, irlandês, ou escocês, não lembro agora se é da Escócia ou da Irlanda, mas tem no YouTube e tem alguns, acho que no Prime Video. Produção já vai... A produção adora. Eu adoro também, eu gosto. Já vou assistir esse, já guarda aí. Cara, o final do filme é muito legal e muito simbólico, assim. Cara, a chave mestra mexeu com o meu psicológico. Chave mestra, muito boa. Esse A Dark Song, ele é baseado no ritual real que chama Bramelin. É? Agora, a chave mestra ali, você viu? Abre o portal. Sim. Porque tem os trabalhos que coloca ali, como é que é? As velas com o círculo, com a estrela, com pólvora. Então, assim, o negócio fazer uma invocação ali. O Marcelo falou de uma tradição que é a Goécia. Dentro da Goécia tem um demônio específico que chama Valak. Aquele filme A Freira, que a freira é... Sim, ela incorpora, eu não assisti esse daí, não. Ela incorpora esse demônio aí que eu falo. O do Hereditário é outro, é o Paimon. Tem alguns filmes que eles usam, assim, os demônios inspirados. Hereditário é um filme muito bacana Hereditário também é um filme muito bom.
E falando aqui de filmes, pra assistir esses filmes tem que estar com um psicológico também bom. Era bom, né? Não, porque você fala, você vai assistir filme. Tem muita gente falando, não, não gosto de assistir filme de terror porque abre portais. Os portais. Tem isso daí, não? A energia na sua Não é casa. suficiente. Não. Não. Filme só por si só não é suficiente. Só fica relaxado ali assistindo. Mas ele filme pode e afetar curte. o seu humor. E Pode. aí, o humor Pode te impressionar, pode te né? impressionar e aí você vai entrar numa vibração pior. Tá, então a vibração é sua, não é do filme. Sua. não do Tá. filme. Assim como um filme que, de repente, conta, sei lá, você vai assistir A Lista de Schindler. Pô, cara, é um filme pesado, Eu assisti. né? É um filme animal, retrata a história do cara que foi lá, salvou um monte de judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Mas você vê o que era feito ali, por que aquelas pessoas precisam ser salvas, É, a energia aquilo é pesada. pesado. Então aquilo pode acabar o filme e te deixar mal. Então é a mesma coisa. O quanto aquilo tem o poder de te impressionar, vai ter o poder também de moldar a sua mente ou suas emoções. Quando eu assisti esse filme, eu já trouxe pra mim assim, tipo, cara, eu queria ser esse cara de salvar essas pessoas. Eu queria ser esse herói, Isso, eu queria traz estar uma vivo isso. ali E a ideia do filme é essa, é te inspirar. pra inspirar, deixar eu forte. Não deixar eu falando, não vou ficar com essa energia Agora, baixa um filme- não, já um passou, filme- né? Um filme que nem o Poltergeist, ou que nem a Dark Song, que ele simula ali um ritual e tudo, aquilo ali é filmado, é dramatizado, é exagerado, não segue o ritual de verdade. Então aquilo ali não tem um poder mágico no sentido de atender o que o ritual se propõe. Aquilo pode ter um poder mágico de te afetar de uma maneira emocional. Tá, ó, galera do TikTok, já vou deixar aqui pra você que tá curtindo o nosso podcast aqui hoje, já deixa nos comentários se vocês querem aqui o Léo e o Marcelo, porque a gente vai fazer parte 1, parte 2, parte 3 e muitas partes. Já vou deixar aqui o spoiler. O Léo vai vir trazer coisas que vão acontecer em 2026. Melhor falar a gente assim, vai né? trazer o tarô aqui pra brincar com ele. Pra falar... Pra falar sobre o tarô, contar a história do tarô e aproveitar o tarô pra falar. Podemos falar sobre 2026. 2026. E o Marcelo, vamos falar sobre Maçonaria. maçonaria. Tudo que você quer saber sobre maçonaria, deixa nos comentários. Aí eu Pronto. volto e a gente responde. Quer saber sobre maçonaria? Quer saber sobre 2026? Léo e Marcelo. Ó, já vou deixar aqui o convite pra vocês, então. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo aqui hoje. É a cereja do bolo, porque vai ter muita coisa. São vários podcasts aqui, porque tem muita informação. Marcelo, já quero que você deixe aqui seus contatos, dá um toque pro público de casa, orienta, deixa uma dica. Fica à Só vontade. acho que a melhor dica é assim, esse programa ainda vai no ar antes, então dá tempo. Então digita aí, simposiosofia.com.br que você vai ver. E aí você vai conhecer um pouquinho desse mundo. Eu acho que é muito legal. Pelo menos uma vez na vida tem que ir, porque aí você vai experimentar mesmo. Tipo, um ritual de umbanda, uma coisa druídica, um ritual de budismo, um de Ifá, uma série de várias diferentes. E aí você vai até olhar e falar, pô, eu gosto disso. E aí ali você vai ter os profissionais e as pessoas certas pra gente poder te indicar. Então eu acho que essa é a melhor dica. Pra quem gostou de hoje e fala assim, puta, quero conhecer magia, eu acho que isso aí é o mais legal. Uma magia dentro da ética. Magia dentro da ética, você vai conhecer bons profissionais, bons guias, bons instrutores, pra você falar assim, poxa, eu gostei de Ifá. Ah, não, eu gostei da Golden Dawn, eu gostei do martinismo. E aí você vai ter alguém de confiança pra você seguir esse caminho, né? Eu acho E que aí isso é não é muito um monte de importante, picareta, né? Porque tem gente na internet que fala assim, eu sou maçom e não é maçom E nada não é maçom disso. porra nenhuma. Eu sou Rosa Cruz e não é. Então a gente tá trazendo, como o Marcelo falou, grão-mestres. Porque pra gente, Pessoas a que são gente responsáveis sabe- pelas A ordens. gente sabe assistir um TikTok e falar assim, esse cara é um charlatão. Mas pra quem tá assistindo a pessoa, não sabe. Né? Então, às vezes você compra uma fantasia, uma roupa, se veste. Teve um cara que tava dando golpe no YouTube, você falava de maçonaria, era um velho. E ele era um golpe, era um golpista. E ele falava assim, Ainda dá relógio. junte-se com a maçonaria, pague ali, seja maçom hoje. E aí, às vezes a pessoa tá bem intencionada, quer se tornar e quer entrar numa ordem, quer ter uma fraternidade, quer entrar na Rosa Cruz e acaba vítima de golpistas porque a pessoa não sabe mesmo, porque é muito fechado. Então, que já quer entender, já aguarde o próximo episódio. Pós-Sofia. Total. E pra Posso quem ver. quiser conhecer Marcelo Del Débio, do jeito que deve estar na descrição do título, você digita meu nome, eu sou facinho. Só tem 2 Del Débio na internet. Sou eu e meu tio-avô, que era jogador de futebol do Corinthians. Pronto. Então, se o que não é o jogador da década de 30, sou eu.
Fechou, acha Fácil de rapidinho. achar. A galera, a produção vai colocar na descrição aqui. Fica à vontade, Léo. Boa, vamos lá. Então, vou pegar aqui o gancho do Marcelo, simposiosofia.com.br. Nós dois vamos estar lá no simpósio, inclusive, com uma galera lá que vai estar falando sobre todas essas tradições. Então, é uma forma também de conhecer a gente pessoalmente, que a gente vai estar lá esses 4 dias. São 2 dias de palestras. Um dia cultural, onde vai ter exposição de documentários. O Nazi, do IRA, vai estar expondo lá um documentário também com relação à espiritualidade. A gente vai ter uma peça de teatro, a gente vai ter um ritual. Enfim, vai ter um monte de coisa acontecendo lá. E um dia de workshops, que a galera vai poder fazer várias práticas diferentes. E nas minhas redes sociais, quem quiser me procurar... Eu vou falar, procura o Marcelo também, além do Deodé, procura no Projeto Mayhem, lá que ele tá. E me procura no Conhecimentos da Humanidade, aqui no YouTube. O canal já tem mais de 11 anos aqui de YouTube. Então, Conhecimentos da Humanidade. No Instagram tem o meu pessoal, que é o Léo P. Lousada. E tem também o do CDH, que é Universo CDH. O CDH é o Conhecimentos da Humanidade. Então, Universo CDH. E para quem quer conhecer a escola, chama Collegium Inis Mon. Inis é com 2 Ys e Mon é M-O-N. Então, também dá para conhecer aí. Também tá no Instagram. Tem lá um perfil da escola lá para quem tá afim de conhecer um pouco mais. E aquela dica pro público, fiquem atentos com as redes. Fiquem atentos com as redes, porque a gente tá sempre lançando coisa lá, né? Tem o Sofia agora para acontecer em novembro, mas sempre tem algum curso, a gente tá indicando alguém, algum trabalho de alguém também. O Léo tá sempre indo pro Egito, ele leva o pessoal. Eu vou agora fazer ano que vem a 6ª expedição pro Egito. De levar sempre a galera lá, já fui pra Índia 2 vezes. Ano que vem a gente vai fazer um roteiro novo que é a Turquia. E eu acabei de voltar do Peru agora, nós fizemos uma expedição, foi conhecer as pirâmides lá no Peru, as Huacas. Então também sempre tem umas viagens aí acontecendo pra levar a galera pra fazer magia em loco. Então você tem muita história. Muita. Do Egito, então... Cara, então assim, é podcast que eu falei. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem muita coisa pra gente conversar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Na primeira vez aqui, já bateu um papo no TikTok. Ficaram super à vontade. E aí a gente vai marcar um próximo, com certeza. Fechou? Maravilha. Galera, mais uma vez eu quero agradecer. Pra você que ficou até o final, já sabe, inscreva-se no canal, compartilhe, fortaleça. Estamos em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui, inclusive no Spotify. Quero agradecer. O canal de cortes vem ganhando muita força. Então inscreva-se, dá o like, comenta aqui no canal da Íntegra. Fechou? Eu sou o Rei Dias, estive com o Léo e com o Marcelo, mais uma vez falando de ocultismo, então é isso aí. TikTok na moral, só vai. Tamo junto. Salva de palmas. Valeu.